A história começa com o personagem principal acordando de um desmaio por causa de um barulho alto. A primeira coisa que ele viu ao abrir os olhos foi um fogo. Ao olhar mais de perto, percebeu que era uma fogueira e algumas pessoas comemoravam uma festa. Mas ele achou que era uma festa de acampamento e não queria perder. De repente, sentiu o cheiro de cordeiro assado, o que o deixou mais determinado a se juntar à festa, já que tinha comida e belas damas. Ao tentar correr até eles, caiu e percebeu que estava preso com uma corda. Ficou confuso sobre por que estava amarrado. Então, uma tela surgiu na frente dele, mostrando que ele tinha a missão de sobreviver por 12 horas enquanto era caçado por pessoas primitivas. Logo, Chen avistou alguns homens em volta da fogueira. Ele se perguntou de onde eles vinham e tentou lembrar onde estava uma certa garota. Chen até tentou dizer aos homens primitivos que havia um engano, mas, enquanto eles se aproximavam, Chen lembrou o que tinha acontecido com ele. A cena então voltou para 12 horas antes, em uma ilha deserta, onde Chen bebia água de um rio. Ele se perguntava por quê. Só no dia anterior, ele estava com a irmã Zhang fazendo compras. Após uma soneca, ele despertou em uma ilha desconhecida. Chen se perguntou se Deus o puniu. De repente, viu alguns homens e um menino brincando. Pensando que era cosplay, ficou surpreso quando o menino o atacou com um bastão. Começou a correr, pedindo para não levarem a sério, achando que só filmavam algo. No entanto, não era assim. Após alguns segundos, Chen conseguiu uma certa distância entre ele e as pessoas primitivas. Ele pensou que ninguém poderia pegá-lo enquanto corria, pois era um corredor treinado. Mas para sua surpresa, as pessoas primitivas começaram a atacá-lo com lanças. De repente, uma tela surgiu diante dele, mostrando que ele tinha uma missão principal. Ele ficou surpreso e se perguntou o que aquilo significava. Seria algum tipo de sistema? Ele viajou para outro mundo? Correndo rápido, foi atingido por uma lança e desmaiou. A próxima coisa que lembrou foi acordar. A cena mudou para o presente, onde o sistema de Chen mostrou que ele sobreviveu e completou sua missão. Chen ganhou uma recompensa, um pacote de sobrevivência e um ponto de atributo. Ele viu isso como um sistema de jogo e se perguntou se foi transportado para um mundo de jogo. Chen abriu o pacote de sobrevivência e encontrou um machado de partir montanhas como recompensa. Ele também obteve habilidades em sobrevivência selvagem e medicina básica. Assim, conseguiu entender a língua dos povos primitivos. Ele pensou que devia ser um mundo primitivo, onde a civilização ainda não tinha começado e tudo estava no início. Achava que o objetivo do jogo era sobreviver e construir uma civilização. Então Chen pensou se o sistema o tornaria primeiro-ministro ou até um deus. Ele pediu ao sistema para distribuir pontos de atributo para a força e equipar o machado de partir montanhas. Quando isso foi feito, Chen ganhou uma força imensa, que lhe permitiu facilmente romper a corda que o prendia. No entanto, Chen logo foi avistado pelos homens primitivos, chamados Stonebone e Lang Gu Chui. Stonebone mandou capturar Chen e não deixá-lo fugir. Stonebone e Lang Gu Chui se aproximaram e disseram que ele não escaparia. Chen, com atitude, gritou, perguntando como ousavam desrespeitar o deus deles. Stonebone perguntou que deus? Eles não sabiam. Ao ver Lang Gu Chui, Chen pensou que ele devia ser o líder. Ele disse a Stonebone que tinha sido enviado do céu para dominá-los, e porque eles o desrespeitaram, ele teria que puni-los. Ao ouvir isso, Stonebone ficou furioso e correu em direção a Chen para atacá-lo. O sistema de Chen mostrou uma nova mensagem. Ele precisava deter os povos primitivos e subjugá-los para ser o líder. Alertou que a penalidade por falhar seria perder o machado da montanha dividida. Vendo isso, Chen ficou tenso, pois sem o machado, duvidava que sobreviveria naquela época e lugar. Determinado a não perder de jeito nenhum, Chen bloqueou o ataque de Stonebone, mas o chão ao redor rachou com a força. Ao ver o ataque de Stonebone, Chen ficou surpreso com a força dos povos primitivos. No entanto, ele sabia que seu corpo estava mais forte e não era fraco. Com toda a força, Chen revidou e, para sua surpresa, a arma de Stonebone foi cortada ao meio. Todos no acampamento primitivo ficaram surpresos com a força de Chen. Sentindo que algo ruim estava para acontecer, Chen teve uma sensação ruim. De repente, Stonebone gritou e mandou todos atacarem Chen juntos. Atordoado, Chen correu, se perguntando por que Stonebone aceitou o duelo. Agora, toda a gangue se unia contra um jovem de 24 anos. Quando um deles tentou atacá-lo, Chen desviou e rapidamente contra-atacou com fúria. Chen os alertou para não exagerarem, dizendo que poderia derrubar 5 sozinho antes de morrer, e pediu que recuassem. Ele percebeu que, se os bárbaros atacassem juntos, morreria facilmente em segundos. De repente, para surpresa de Chen, todos os bárbaros começaram a temê-lo e a fugir. Ele se perguntou o que estava acontecendo. Então, seu sistema mostrou que ele tinha uma missão secundária, ajudar o povo primitivo afastando um feroz tigre dente de sabre, e ela foi aceita automaticamente.
Chen ficou inicialmente confuso ao ler a missão, mas sua confusão desapareceu quando percebeu que um tigre dentes de sabre estava realmente atrás dele. Quando Chen o viu, começou a correr para se salvar. O tigre o perseguiu, atacando-o sem parar enquanto ele corria. Chen estava tenso, pensando por que todos pareciam querer comê-lo. Ele não entendia por que o sistema lhe daria uma missão assim, sabendo que uma mordida do tigre poderia fazer metade do corpo sumir. De repente, Chen sentiu a garra do tigre machucá-lo seriamente. Ele percebeu que lutar de frente não funcionaria, então precisava se acalmar e pensar com sabedoria. Ele viu a fumaça subindo de uma fogueira e lembrou que tigres dentes de sabre, como a maioria das feras, temiam fogo. Chen resolveu usar isso a seu favor e planejou uma forma de escapar da situação. Ele desafiou o tigre a enfrentá-lo. Quando o tigre atacou, Chen tentou deslizar para baixo, mas para seu choque, o tigre usou seu corpo como superfície para se impulsionar. Chocado, Chen correu de novo, decidindo não confiar mais em filmes. Sem opção, ele correu para a fogueira, usando plantas e outros objetos como cobertura para chegar lá em segurança. Esquivando-se e se escondendo, Chen se aproximou da fogueira, pegou um graveto em chamas rapidamente e tentou afastar o tigre. Para seu alívio, o tigre realmente se assustou com o fogo. Agora, Chen chamou o tigre para lutar, mas, no fundo, ele esperava que o tigre recuasse. De repente, ele ouviu um som estranho e tenso, pensou se era um monstro maior chegando. Ao ouvir o rugido de outro monstro ou animal, o tigre dente de sabre ficou tenso e, assustado, fugiu. Vendo isso, Chen se perguntou o que assustou o tigre e se ele estava fugindo. Ele pensou no que fazer a seguir. De repente, o sistema de Chen mostrou que a missão foi concluída e ele ganhou a recompensa de 2 pontos de atributo. Ouvindo os sons novamente, Chen decidiu deixar a área primeiro. Priorizando sua segurança por enquanto, ele pediu ao sistema para alocar um ponto em força e outro em agilidade. Com agilidade e velocidade aprimoradas, ele correu em direção aos povos primitivos. Chen percebeu um aumento significativo em sua agilidade e velocidade. Ao ver Chen vivo, Stonebone ficou surpreso e perguntou confuso por que ele não havia sido devorado pelo tigre dentes de sabre. Chen sorriu e disse que para ele, o tigre dente de sabre era como um gatinho. Assim, Chen derrotou facilmente o tigre, fazendo-o fugir assustado. Em seguida, Chen sorriu, esperando que agora os povos primitivos o admirassem. Chen recebeu uma nova missão para ajudar os povos primitivos a construírem suas casas, estabelecerem uma tribo e aumentarem a população para 50 pessoas em 18 dias. Chen contou e viu que havia só 15 pessoas, incluindo crianças. Para expandir a tribo para 50, ele percebeu que precisaria assimilar outras tribos. A cena mudou para a noite. Todos dormiam. Mas Chen não conseguia dormir de fome. Ele decidiu sair para achar algo para comer. Ele notou que os primitivos eram corajosos a ponto de não deixarem ninguém de vigia enquanto dormiam. Contudo, seu estômago roncou de novo, fazendo-o priorizar encontrar comida. Primeiro, ele lembrou do cordeiro assado que viu antes, mas estava confuso e tenso sobre ir atrás dele. Se um tigre de dentes de sabre assustava alguém, significava que tinha algo bem assustador por perto. Chen tentou se acalmar, pensando que não encontraria o monstro, pois precisava de comida de qualquer jeito. Com o machado em mãos, ele foi até onde tinha visto o cordeiro assado antes. Logo após, Chen chegou cautelosamente ao local do cordeiro assado. Ele se aproximou com cuidado, atento a qualquer perigo. À medida que se aproximava, percebeu que havia outros animais de caça por perto. Agora que ele era um líder, ele sabia que não podia pensar só em si, então reuniu todos os outros animais de caça. No caminho de volta, teve uma sensação estranha e de repente caiu num buraco. Furiosamente, ele gritou sobre quem cavou o buraco ali. No entanto, ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que não era um buraco, mas sim enormes pegadas deixadas por um monstro ou um grande animal como um dinossauro. Ele pensou que, ao encontrar o tigre de dentes de sabre, devia ter percebido que não era só um lugar bárbaro, mas uma era com as criaturas mais assustadoras e mortais da história. Ele logo decidiu achar um lugar seguro para todos, sabendo que não podia demorar. Na manhã seguinte, os primitivos brigavam pela comida. Ao ver isso, Chen ficou frustrado e gritou para que parassem de arrancar comida uns dos outros. Ele percebeu que os primitivos ainda não entendiam modéstia ou economia, e sabia que tinha muito a ensinar. Chen anunciou que a comida atual seria prioridade para os caçadores que o acompanharam naquele dia. Stonebone disse que eles geralmente se revezavam na caça, e no dia anterior foram ele, A Gan e Huang Shi. Agora é a vez de Lu Tang Rejujiao e Lang Gushoi para a caçada do dia. Stonebone sugeriu que todos queriam ir se o rei deles fosse. Todos concordaram com Stonebone, mas Chen notou o garoto chamado Sam, que o havia atacado no dia anterior. Chen achou que Sam podia temer que ele guardasse rancor, então decidiu que precisava animá-lo. Chen anunciou que quem quisesse poderia ir com ele, pois estava procurando um lugar para construir um lar.
Ao ouvir isso, uma menina chamada Mia perguntou o que era lar. Chen explicou que era onde viveriam juntos como comunidade, como as raízes das árvores que dão nutrição e segurança aos membros atuais e futuros da família. Ao ouvir isso, Mia veio feliz e abraçou Chen, perguntando se poderia viver com o rei deles. Chen respondeu caloroso, dizendo que todos seriam parte de uma grande família e viveriam juntos. Mia ficou animada e disse que o rei queria viver com ela e ter filhos. Stonebone perguntou a Chen onde construiriam a casa. Chen reuniu todos e explicou que precisavam encontrar um terreno aberto com montanhas ao norte e rios ao sul. Assim, teriam água potável, irrigação para a agricultura, alimentos, lenha e materiais de pedra para a construção. Também criaria uma área mais segura, reduzindo o risco de ataques. Ele mencionou que poderiam encontrar sementes e madeira suficientes para a agricultura e construção de casas no novo local. Chen achou melhor que o assentamento ficasse perto do litoral, pois o delta poderia oferecer terras férteis e um bom ambiente para aprender a navegar no mar futuramente. Sam respondeu que sabia onde ficava o lugar que Chen estava mencionando. Chen ficou satisfeito e pediu a Sam que os guiasse até lá. Sam respondeu que o lugar não ficava muito longe, mas sugeriu que não fossem porque havia uma manada de vacas que não era fácil de lidar. Ao ouvir isso, Chen se perguntou por que temer vacas, já que poderiam fornecer carne e outros produtos. Então, Chen decidiu que o rebanho seria sua presa e pediu a todos que se preparassem, pois iriam para o leste rumo ao novo lar. A cena então mudou para onde Sam levou todos. Ele tranquilizou Chen dizendo que a área era segura, para que pudessem seguir sem preocupações. Chen pediu para não perderem tempo e garantiu que não se preocupassem com o tigre dente de sabre, pois ele já foi afugentado. Se ele voltar, Chen o salvará. Sam disse que, ao chegarem ao topo da montanha, poderiam ver onde as vacas se reuniam. No cume, Sam pediu a todos, tensos, para se esconderem, pois as vacas estavam lá embaixo. Chen se perguntou se havia outros monstros além do vaqueiro. De repente, sentiu o cheiro do mar e pediu ao sistema para abrir o mapa. Ficou satisfeito ao ver que parecia uma área boa para construir uma cidade do zero. Sam puxou-o de volta e gesticulou para que ficasse quieto, alertando que o vaqueiro poderia ouvi-los. Após um tempo, Chen checou seu manual e viu que havia 3 plantas e 2 animais na área à frente. As plantas eram girassol verde, grama, dragon wine e grande tsubaki. Os animais incluíam esquilos cinzentos e vespas pinça. Chen não achou nada sobre o vaqueiro e perguntou a Sam onde ele estava. Sam disse que o vaqueiro estava numa floresta perto da curva do rio e se ofereceu para levá-los para ver de perto. Meia hora depois, chegaram à floresta onde Sam avisou que ir mais longe poderia alertar o vaqueiro sobre eles. Chen estava confuso com o silêncio e se perguntou por que Sam estava tão preocupado com o perigo de uma vaca. De repente, os resultados da varredura mudaram e ele ficou tenso, preocupado se havia monstros grandes por perto. Para seu alívio, havia só um animal na área. Chen perguntou a Sam se ele se lembrava errado, mas antes que Sam respondesse, Chen viu uma árvore se mexendo. Sam pediu a Chen para olhar para cima. Quando Chen olhou, ficou chocado e se perguntou que monstro era aquele. Ao verificar o sistema, viu que era uma vaca de chifre negro de ferro. Stonebone perguntou nervoso a Chen se realmente iam caçar a vaca. Caçar? Escondido e com medo, Chen respondeu tenso que sim, e pediu para prepararem uma emboscada enquanto ele avaliava a situação. Os outros estavam impressionados com Chen, achando que ele era tão legal. Mas atrás da árvore, Chen chorava, se perguntando por que chegou a isso, já que não queria que a tribo morresse. Agora ele precisava confiar na agilidade. Ele viu que até os braços da vaca eram maiores que ele. Então, procurou a menor delas. Chen tentou cumprimentá-la calmamente, mas ao vê-lo, a expressão da vaca mudou e ela rugiu. Quando ele se aproximou, o rebanho inteiro começou a persegui-lo. Ele nadou para o outro lado do rio, gritando para que não o perseguissem. Enquanto isso, as tribos entenderam errado, achando que seu líder Chen estava bravamente provocando o rebanho todo para mantê-los seguros. Eles discutiram entre si enquanto Chen, sem hesitar, saltou do cume e pousou nele. De repente, o cume tremeu, deixando Chen a se perguntar o que estava acontecendo. Olhando para baixo, ele viu uma vaca colidir com a montanha por não conseguir parar. Chen teve uma ideia para derrubá-las todas, percebendo que as vacas não conseguiam escalar tais alturas. Quando voltaram, Chen pensou no que fazer, pois não podia descer com as vacas agressivas esperando embaixo, então teve que subir. Chen subiu e, ao chegar ao topo, ficou maravilhado com a vista. Era o que ele esperava. Decidiu construir um império ali e se sentiu eufórico por sua jornada ter começado. Do outro lado, Sam viu o rebanho de vacas recuando e se perguntou por que isso acontecia e onde estava o rei deles. Stonebone pensou se o rei tinha sido esmagado pelas vacas. Então subiu em uma árvore para verificar e tentar pegar o machado de Chen. Assim que subiu na árvore, o machado de Chen voou e pousou ao lado dele.
Stonebone ficou surpreso, e Chen o elogiou pela ousadia de supor que seu rei tinha morrido. Sam e os outros ficaram aliviados ao ver Chen bem. Stonebone perguntou se as vacas eram fortes. Chen disse que planejava usar a carne como suplemento para seu corpo e perguntou se eles também queriam experimentar. Stonebone e Sam recusaram, dizendo que não eram páreo para aquelas vacas, e mesmo que pudessem derrotá-las, não comeriam a carne. Chen, irritado, perguntou se não ouviram o que ele disse, insistindo que só precisavam responder à pergunta. Todos, com medo, concordaram que queriam comer. Chen disse que ensinaria a fazer armas e a caçar com elas. Planejou que voltassem em 3 dias para caçar vacas. Na cena seguinte, Chen cortou uma árvore ao meio com um só golpe. Todos ficaram impressionados com sua força, mas Stonebone avançou e perguntou a Chen por que derrubou a árvore, já que ela não dava frutos. Chen disse que usariam a árvore para armas, então prestassem atenção. Ele ensinou a fazer lanças com gravetos. Chen percebeu que tinha um bônus de atributo de tecnologia ao criar armas. Ele mostrou como usar a lança para caçar, demonstrando como arremessá-la. As tribos ficaram maravilhadas porque, antes, sempre coletavam madeira, mas nunca perceberam seu uso tão poderoso. Animados, todos expressaram vontade de experimentar a lança. Chen pediu que Stonebone fosse primeiro. Enquanto Stonebone praticava com a lança, Chen fazia mais lanças. Em poucas horas, toda a tribo começou a praticar com elas. Enquanto praticavam, Chen desafiou Luteng e Rei Judiao para lutarem juntos contra ele. Ambos avançaram furiosos e atacaram Chen, mas ele desviou facilmente. Chen então contra-atacou, nocauteando Rei Judiao. Luteng, furioso, atacou novamente, e desta vez um pouco de sangue foi derramado. Todos ficaram atônitos. Chen disse a Luteng que, se fosse a parte afiada da lança, ele já estaria morto. Luteng gritou que o rei deles era um deus e que não poderiam vencê-lo. Chen explicou que estavam confiando na força bruta em vez de técnica, enfatizando que a vantagem da lança era a ponta. Ele instruiu-os a usar a borda afiada para mirar nos inimigos ou presas. Chen pediu que eles começassem a praticar focando primeiro no arremesso. Ele montou um alvo e pediu que o lançassem de uma distância. Todos tentaram um por um, mas ninguém conseguiu acertar. Chen pensou que talvez ninguém tivesse talento algum e sentiu que tinha sido precipitado em seu julgamento. De repente, do nada, uma lança acertou o alvo. Chen ficou surpreso ao ver isso, e os outros chocados que alguém acertou. Chen se virou e viu Huangxi ali. Chen perguntou a Huangxi se ele lançou a lança. Huangxi perguntou se venceu. Chen confirmou e deu-lhe 2 lanças de presente. Alguém avisou Chen que uma besta se aproximava. Chen pediu que todos se preparassem para a luta, mas no fundo, estava feliz por usar essa caçada para dar-lhes experiência. Uma besta surgiu da floresta e rugiu diante de todos. Chen pulou em direção à besta, gritando que eles a teriam como jantar naquela noite. A luta começou, e Chen instruiu todos a ouvirem seus comandos, cercarem a besta e aguardarem suas ordens. Em seguida, ele atacou a besta, e ao fazer isso, a velocidade da besta diminuiu. Chen pediu a Stonebone e Huangxi que lançassem suas lanças pela retaguarda. Quando atacaram, a fera ficou furiosa e empurrou Chen com força, quebrando sua lança. Chen sabia que precisava agir rápido, mas antes disso, Huangxi lançou a lança e acertou em cheio a boca da besta. Chen ficou impressionado com a precisão de Huangxi. Todos lançaram lanças na fera, enquanto Sam aguardava acima, sentado em uma árvore. Com a série de ataques, a besta tentou fugir, mas Chen bloqueou o caminho e instruiu Sam a atacar. Sam saltou e cravou a lança na cabeça da fera. A fera ficou ainda mais furiosa e entrou em modo berserk. Todos ficaram tensos ao ver a fera descontrolada. Sam estava em perigo. Segurando a lança que usou para atacar, Chen correu até a besta e saltou para golpeá-la com o machado. Uma explosão repentina encheu a área de fumaça. Todos se perguntavam ansiosos se o rei estava bem. Quando a fumaça dissipou, Chen pediu que parassem de gritar, brincando ao perguntar se queriam invocar almas. Ele então elogiou todos pelo esforço e anunciou que teriam uma refeição farta naquela noite. Ao ouvir isso, todos ficaram felizes. Chen elogiou Sam por seu trabalho excepcional e disse a Huangxi que ele foi o MVP da caçada. Ele prometeu que no futuro, Huangxi o acompanharia nas caçadas e que daria a ele novas armas para testar. A cena mudou para algum tempo depois, onde Stonebone contava às outras tribos como ajudou Chen a derrotar a besta. Mia caminhava por perto com carne e Stonebone pediu a ela. Mia recusou, dizendo que a carne era para o rei. Ela então ofereceu a Chen para comer. Chen perguntou se eles iam comer cru. Mia perguntou se havia algum problema com isso. Chen lembrou-se de usarem fogo para cozinhar e questionou por que agora comiam cru. Mia explicou que não conseguiram manter a fonte de fogo da última vez, então tiveram que comer cru. Chen pensou que o fogo marcou o início da civilização, pois permitiu aos humanos afastar feras, criar um ambiente de vida mais seguro e melhorar a alimentação.
Ele decidiu capacitar as tribos primitivas, ensinando-as a fazer fogo. Chen pediu a todos que se reunissem para que ele pudesse mostrar como fazer fogo. Ele pegou uma lança quebrada e a usou em um bloco de madeira para criar faíscas. Instruiu-os a adicionar lascas de madeira e penugem de árvore na depressão do tronco e a rolá-lo entre as mãos para gerar fricção e acender o fogo. Ao ver o fogo, as tribos ficaram maravilhadas e louvaram Chen. Stonebone gritou que seu rei fez fogo e queria que todos soubessem. Mas Chen o agarrou com raiva e mandou ele calar a boca, enfatizando a importância de manter um perfil discreto. Chen recebeu uma recompensa de 10 pontos de tecnologia e percebeu que ganhar pontos de tecnologia era relativamente fácil. Embora ele não soubesse para que serviam no início, após investigar, descobriu que os pontos de tecnologia podiam identificar placas hereditárias, com cada identificação consumindo 10 pontos. Enquanto Chen refletia sobre os pontos de tecnologia, Sam chegou e mencionou que, ao dividir a carne, percebeu indícios de amamentação no javali. Suspeitou que poderia haver filhotes por perto e, ao procurar nas áreas próximas, realmente os encontrou. De repente, Chen recebeu uma missão secundária: cercar os filhotes de javali e domesticá-los. O sistema perguntou a Chen se ele aceitava a missão. Chen então pede a Mia e Sam para irem juntos trazer os filhotes de javali. Ele pede cuidado para não machucarem os filhotes, pois quer todos. Mia segura a mão de Sam e eles correm até os filhotes. Chen pensou em fazer um chiqueiro antes que voltassem. Então ele pediu a Stonebone para vir depois de comer porque tinha um trabalho. A cena mudou para a noite, onde Stonebone carregava galhos de madeira e perguntou aos amigos por que o rei pediu tantos galhos. Ao voltar à caverna, Stonebone viu os outros fazendo algo novo. Confuso, perguntou a Huang Shi o que era. Huang Shi disse que o rei chamou de corda de capim, mais forte que as vinhas usadas antes. Ele também explicou o processo de alisar a palha e depois tecê-la em cordas cruzando-a. Stonebone ficou frustrado porque não entendia o que estava acontecendo. Chen pediu a Stonebone para não ficar parado e trazer os galhos. Depois, disse a todos para pegarem os galhos e amarrarem as cordas de capim de um jeito específico. Precisavam fazer pelo menos 5 dessas estruturas de madeira. Ele pediu que colocassem as estruturas nas covas preparadas. Depois, deviam amarrar as estruturas no topo para formar uma gaiola e cobri-las com palha de forma organizada. Assim que ficou pronto, toda a tribo correu para dentro do chiqueiro e começou a brigar, cada um querendo morar lá e ter filhos com o rei. Ao vê-los, Chen ficou tenso e disse que o chiqueiro não era para eles. Nesse momento, Sam e Mia voltaram com os filhotes. Chen pediu a Sam que colocasse os filhotes no chiqueiro que ele tinha feito. Ao ouvir isso, Stonebone correu até Chen, chorando e gritando que ele não podia fazer isso. Stonebone perguntou de novo a Chen como um ninho tão bom podia ser dado aos javalis. A também abraçou Chen, concordando com Stonebone e dizendo que todos queriam viver naquele ninho. Stonebone disse que queriam uma casa para se aconchegar com o rei. Chen, furioso, os afastou, dizendo que não queria se aconchegar com um homem. Ele afirmou que não se importava se quisessem viver no chiqueiro, mas quando construíssem casas confortáveis, nenhum teria lugar nelas. Uma arma ficou surpresa ao ouvir isso e sugeriu que, se houvesse um ninho melhor, ele não se importaria de morar em outro lugar e Chen poderia deixar Stonebone ficar lá. No entanto, Stonebone também não desejava residir no chiqueiro. Chen solicitou a Sam que colocasse todos os javalis naquele local. Huang Shi questionou Chen sobre a razão de cuidar dos javalis selvagens se eles acabariam sendo alimento. Chen perguntou se eles não queriam ter bastante comida sem precisar caçar. Wang Char ficou feliz e disse que sim. Chen explicou que, criando os filhotes e fazendo-os produzir mais leitões, poderiam garantir uma fonte de alimento estável. Chen ganhou sua recompensa por domar as feras. Ao abrir, encontrou um pacote de sal no baú de suprimentos e aprendeu receitas de berinjela frita, amendoins fritos, ovos fritos, pernas de cordeiro assadas e mariscos fritos. Confuso com as recompensas, Chen se perguntou se o sistema queria que ele virasse chefe. Com a tecnologia subdesenvolvida deles, o sistema indicou que completar essas receitas poderia liberar recompensas especiais. Vendo as receitas, Chen resolveu cozinhar. Tarde da noite todos dormiam, exceto Chen e Sam. Chen elogiou Sam pelo trabalho árduo diário. Sam achava que tinha causado problemas para o rei deles quando foi capturado, então preferia enfrentar algumas dificuldades. Chen o abraçou, rindo, e tranquilizou Sam dizendo que não guardava rancor algum. Depois, ele perguntou a Sam se havia tribos próximas como a deles. Sam disse que encontraram outras tribos, mas todas eram hostis e bem diferentes deles. Chen pediu a Sam para contar mais sobre onde essas tribos estavam. Sam disse que conhecia 3 clãs próximos: o clã do Bosque de Cocos, o clã da Baía e o clã da Pedra Gigante. Ele mencionou que ficavam longe, levando pelo menos um dia e uma noite para chegar lá. Chen pediu a Sam detalhes sobre os clãs.
Sam disse que o clã do Bosque de Cocos tinha uns 30 a 40 membros, evitavam conflitos e eram bons em longas viagens. A líder era uma mulher incrível. Sam descreveu o clã da Baía, notando que também tinha 30 a 40 membros que pareciam intimidadores. Ele mencionou que o clã da Baía era famoso por se envolver sempre em conflitos internos. Por fim, Sam mencionou o clã da Pedra Gigante, o mais forte e populoso. Eles geralmente viviam em uma montanha no sudoeste e só desciam às vezes para atividades. Sam ouviu que o líder do clã da Pedra Gigante tinha poder divino e podia derrotar um tigre com as mãos. Após ouvir isso, Chen pensou que, se Sam estivesse certo, o clã do Bosque de Coqueiros seria o alvo ideal para a primeira assimilação. Ele pensou que, com outros grupos cheios de complexidades e possíveis conflitos, precisaria de uma forma pacífica para conquistá-los. De repente, sentindo alguém atrás, Chen se virou e viu Mia o abraçando por trás. Ela perguntou por que ele ainda estava acordado e se queria fazer algo divertido com ela. Tenso, Chen respondeu com um não. Mia sentou-se no chão em uma posição estranha e perguntou se parecia um gatinho. Chen se sentiu tenso e rapidamente pegou Sam pela mão, fugindo. Ele disse que parecia que Sam precisava de ajuda, então falaria com ela depois. Mia ficou um pouco triste com a atitude de Chen. A cena mudou para a manhã seguinte, onde Chen e Sam esperavam o clã Bei perto da beira-mar. O clã Bei chegou à beira-mar para caçar um dodô. Chen ficou feliz que eles vieram após esperar a noite toda. No entanto, percebeu que os membros do clã Bei começaram a brigar por causa do pássaro. Chen pensou se poderiam integrar o clã Bei para aumentar seus números e garantir recursos como os dodôs. Sam disse que eles eram menos da metade do clã Bei, então não poderiam vencer em uma luta. Chen pensou que com armas fortes, talvez pudessem vencer. Mas antes precisavam lidar com o rebanho de vacas. Depois, usariam os novos recursos para criar armas e equipamentos mais fortes. Voltaram para a caverna e todos ficaram felizes. Ao ver Chen retornar, Stonebone compartilhou que eles achavam que seu rei os havia abandonado. Chen pediu desculpas a todos por tê-los preocupado e explicou que tinham muito a fazer. Ele pediu a Stonebone para praticar lançar lanças e instruiu Huang Shi a ensinar habilidades de arremesso. Chen deu a Huang Shi um dia para torná-los o mais hábeis possível. Mia apareceu e mostrou uma folha sobre seu conforto ao se limpar após ir ao banheiro. Chen disse que precisava de ajuda para afiar lanças de madeira e pediu a Mia para reunir as mulheres e pegar pedras. A cena mudou depois de um tempo, quando Mia voltou com as mulheres, todas carregando pedras. Mia perguntou se as pedras eram boas. Chen confirmou e explicou que precisavam esfregá-las na pedra de amolar até obterem uma borda afiada, depois amarrar a pedra em um cabo de madeira com corda. Lá estava um machado de pedra com cabo de madeira. As meninas ficaram maravilhadas, mas Chen ficou irritado ao ganhar só um ponto como recompensa. Ele pediu que seguissem suas instruções e mostrassem o que fizeram. Mia pediu para Chen olhar, pois já tinha feito uma. Quando Chen viu, notou que Mia criou um machado de 2 lâminas e a elogiou. Mia ficou feliz com os elogios. Chen desbloqueou uma função oculta chamada Descoberta de Talento. Ao olhar para Mia, o sistema indicou que ela tinha talento para criar ferramentas. Mia notou Chen olhando e, envergonhada, perguntou por que ele a observava. Chen não respondeu e, ao invés disso, instruiu as moças a fazerem o máximo de lanças e machados possível. Aos poucos, eles fizeram 30 lanças e machados. Chen elogiou Mia por ter feito mais da metade das armas. De repente, notou que as mãos dela estavam arranhadas e machucadas por esfregar as pedras. Vendo Chen preocupado, Mia corou. Outras garotas vieram e perguntaram se Chen se importava com elas também. Chen disse que não era o que pensavam, mas elas se aproximaram muito dele. Ele rapidamente saiu dali, dizendo que já era o bastante por hoje e que todos podiam descansar. Enquanto ia para onde os homens treinavam, foi de repente atacado com um tronco. Ele desviou e percebeu que era parte do treino da tribo, com Huang Shi ensinando bem. Chen perguntou a Huang Shi sobre o progresso deles. Huang Shi disse que todos fizeram bom progresso e agora acertam os alvos facilmente. A tela de descoberta de talentos de Chen revelou que Huang Shi é mestre em arremesso. Huang Shi disse que Lu Teng era forte, mas tinha problemas com o tempo dos arremessos. Ele só mostrava seu potencial quando estava com Stonebone. Huang Shi também mencionou que Lang Guk foi o primeiro a dominar a técnica. O que mais o surpreendeu foi a eficácia do martelo de Yellowstone e osso de lobo. Sozinhos, eram comuns, mas juntos como equipe, alternavam 4 lanças e marcavam a maior pontuação. Chen ficou feliz ao ouvir, pensando que agora poderiam lidar facilmente com a horda de touros negros. Stonebone perguntou se Chen tinha certeza. Chen confirmou, mas para garantir, deviam trazer a arma secreta. Huang Shar ficou surpreso e perguntou qual era essa arma.
Chen pegou folhas pretas e pediu que todos observassem de perto, coletando o máximo possível. Alertou para não tocarem nas folhas com feridas nas mãos, pois continham uma droga paralisante natural. A cena mudou para a noite, onde Chen transformou uma pedra em pilão. Mia trouxe todas as lanças e perguntou a Chen por que ele cavou uma cavidade rasa na pedra. Chen disse que era um pilão e que Mia logo entenderia. Pediu a ela que reunisse as mulheres e usasse o bastão de pedra para esmagar as folhas no buraco. Após esmagá-las, deveriam aplicar a mistura nas pontas das lanças de madeira. Lutong chegou e perguntou a Chen sobre os homens querendo se juntar ao grupo. Chen pediu que descansassem, dizendo que precisaria deles pela manhã para a caçada. Depois, a cena mudou para Chen, comendo carne grelhada e adicionando sal. De repente, Mia veio e lançou uma lança em sua direção, informando que a tarefa havia sido concluída. Chen se levantou e pediu às mulheres que ficassem para guardar o local e cuidar das crianças. Ele instruiu o grupo a segui-lo até a montanha. Todos ficaram animados e prepararam suas armas, prontos para mostrar aos monstros do que eram capazes. A cena mudou depois de um tempo, quando chegaram ao topo da montanha. Agun perguntou se estava tudo bem para o rei agir como isca sozinho, preocupado com o perigo. Stonebone disse que o rei era tão forte que não haveria perigo. Sam pediu que todos se preparassem, pois havia movimento perto do rio. Stonebone pediu a Mia e as mulheres que entregassem as lanças a tempo. Era crucial que Sam não ficasse sem lanças, já que o rei corria grande risco e não podiam perdê-lo. Vamos ver o que aconteceu. 10 minutos atrás, Chen estava perto dos touros negros e pensou que, como antes, fugir para a montanha de pedra seria a melhor escolha. Sendo cauteloso, decidiu atrair um pequeno primeiro. Aproximou-se do touro menor e jogou uma pedra, declarando-se líder da gangue e desafiando-o a enfrentá-lo. Ao ouvir isso, o touro negro ficou furioso e, de repente, 3 touros começaram a perseguir Chen do nada. Enquanto corria, Chen pediu a Stonebone que mirasse no primeiro touro negro. Stonebone ordenou que todos se preparassem e lançou as lanças de uma vez. Funcionou. Os touros negros ficaram feridos. Aproveitando a distração, Sam lançou lanças nos pescoços dos touros. Todos colidiram na montanha e Chen pulou em um saliente para subir mais, mas sua mão escorregou da borda. Stonebone agarrou a mão dele e salvou Chen. Chen mandou todos atacarem os touros enfraquecidos, e eles seguiram com o ataque. Stonebone tomou a frente e liderou os ataques. Chen notou as qualidades de liderança de Stonebone e entendeu por que ele era ótimo em dar comandos. Ele percebeu que Stonebone valia ser cultivado como líder. Stonebone veio e disse a Chen que os touros pareciam estar mais calmos. Chen ficou feliz ao ver que o tranquilizante agiu mais rápido do que esperava. De repente, Sam gritou tenso que os outros touros também investiam contra eles. Chen ficou surpreso ao ver que os touros eram mais rápidos do que esperava. Ele pediu a todos que não entrassem em pânico, garantindo que tudo seguia conforme o plano. Precisavam apenas lidar com os 3 touros caídos e garantir que não escapassem. Os touros negros tentavam recuar, mas se moviam devagar. Chen percebeu que o veneno já agia e instruiu os outros a mirarem nas pernas dos touros para não deixá-los fugir. Então Stonebone pediu a todos que lançassem suas lanças, derrubando os 3 touros que ficaram no chão. Chen pediu para pararem, mas Stonebone disse que não era hora de Chen ser sentimental, pois precisavam lidar com os 3 touros antes que os outros chegassem. Chen perguntou quantas lanças restavam. Mia respondeu que tinham 28. Então, Chen pediu a Sam para verificar quantos touros se aproximavam. Sam respondeu que havia cerca de 20 touros. Chen explicou que pediu para pararem porque tinham poucas lanças. Huang Shi perguntou se desistir significava que todo o esforço com os 3 touros negros seria em vão. Chen respondeu que não, explicando que isso era apenas parte do plano. Ele nunca teve a intenção de enfrentar todo o rebanho com apenas alguns membros da equipe. Desde o início, o objetivo era derrubar o líder dos touros. Isso porque, depois disso, os outros touros negros se dispersariam e fugiriam para atrair o chefe. Eles precisam de isca. Então Chen deve manter os touros negros vivos e não deixá-los ir. Chen também disse que o plano original era usar só um touro como isca, mas lidar com 2 extras acabou usando muitas lanças. Sam gritou que via o líder dos touros negros. Parecia um monstro gigante. O líder rugiu e todos os touros correram em direção à montanha para se chocarem. Chen e os outros inicialmente se perguntaram se os touros estavam loucos. Logo, Chen notou que o chefe dos touros não queria lutar. De repente, perceberam que a montanha começava a desmoronar. Chen gritou para todos voltarem rápido e procurarem abrigo. Mas Mia não conseguiu chegar a tempo e caiu no chão enquanto a montanha desmoronava. Vendo isso, Chen pulou em direção ao chão sem pensar, pedindo para Agun ir com ele. Rei Judiao e Lang Gukui também seguiram, descendo para ajudar.
Agora é hora da batalha. Todos eles tinham que lutar de qualquer maneira. Rei Jujiao perguntou a Argen o que fazer, se deveriam lutar contra os touros. Agun disse para não agirem de forma imprudente e aguardarem o chamado do líder. Naquele momento, Chen estava tenso, achando que o chefe dos touros já tinha percebido sua armadilha e estava frustrado com a inteligência do touro. Stonebone pediu aos outros que ficaram na montanha para protegerem seu líder, mas Chen gritou e pediu que parassem, enfatizando que precisavam atacar com as lanças de cima. Agora a luta começou com todos se engajando. Chen brandia seu machado enquanto os outros usavam lanças e machados de pedra. Com trabalho em equipe, defendendo-se e atacando os touros com golpes coordenados, feriram muitos dos touros. Aproveitando a chance, Stonebone também incentivou os da montanha a lançar lanças nos touros. Ao ver alguns touros caírem de repente, todos os touros pararam, e o touro-chefe falou algo a eles. Para surpresa de Chen, os touros começaram a recuar. Chen se perguntou se o rebanho recebeu ordem para recuar porque agora o chefe se juntaria à luta. A chuva começou a cair do nada, e o chefe touro se aproximou, inalando o ar e soltando chamas pela boca. Vendo isso, Chen pediu tensamente a todos que saíssem do caminho e evitassem o ataque. O ataque foi tão poderoso que criou um buraco na montanha e até abriu um caminho até o topo. Por outro lado, todas as tribos ficaram assustadas ao ver o ataque, se perguntando se era uma onda sonora ou o rugido do touro. O impacto foi tão forte que o moral de todos caiu em segundos. Vendo isso, Chen pediu a Ajen que levasse Mia e os outros para o norte, enquanto ele chamaria a atenção do chefe touro. Ele instruiu Stonebone a aguardar seu comando e declarou ao chefe touro que seria seu oponente. A batalha começou de frente, com Chen tentando bloquear o chefe touro, mas o chefe touro facilmente lançou Chen de lado. Chen então considerou usar o caminho criado pelo ataque do chefe touro, mas o touro-chefe perseguiu Chen e se chocou contra a montanha, causando uma grande explosão. Ao ver isso, os outros ficaram tensos, temendo que seu líder estivesse perdido, mas decidiram não recuar e lutar com total determinação. De repente, o machado de Chen balançou e atingiu a cabeça do chefe touro. Chen estava vivo, e isso aconteceu porque ele havia usado o buraco criado na montanha alguns minutos antes. Chen até agradeceu ao chefe touro por poupar sua vida, embora no fundo soubesse que estava gravemente ferido. Ao ver Chen vivo, as tribos sentiram um alívio, mas Chen gritou para Stonebone se preparar e esperar por seu comando. A luta continuou, com Agun e Rei Jujiao tentando atrair a atenção do chefe touro para que Chen pudesse atacar por trás. Agun corajosamente pulou em direção ao chefe touro, mas foi ferido pelo chifre dele. Chen rapidamente interveio, atacando o rosto do chefe touro para libertar Agun do alcance do chifre. O chefe touro lançou outro ataque de chamas, mas todos conseguiram desviar, e Chen revidou com um golpe certeiro, abrindo um ferimento no corpo do chefe touro. Em seguida, ele gritou para Stonebone e Sam jogarem suas lanças no ferimento. Eles acertaram os ferimentos com sucesso, fazendo o chefe touro cambalear e cair no chão. Todos se perguntaram se haviam vencido e começaram a comemorar a vitória. No entanto, Chen continuava confuso porque o rebanho de touros ainda estava esperando e não atacava, mesmo depois que seu líder havia morrido. Do nada, o chefe touro se levantou novamente e atacou Chen, lançando um lança-chamas furioso. Stonebone e Huang Shi ficaram chocados ao ver isso, e o próprio Chen ficou tenso porque havia baixado a guarda naquele momento. Agora, o chefe touro puxou a lança de seu próprio corpo e a arremessou em direção a Chen. Chen, ferido e incapaz de se mover rapidamente, se perguntou se aquele seria o seu fim. Para seu choque, Mia entrou entre eles e recebeu o ataque da lança em seu lugar. Primeiro, Chen ficou atônito, relembrando os momentos que havia compartilhado com Mia. De repente, ele sentiu uma onda de fúria avassaladora tomando conta dele. Apesar do alerta de sobrecarga do seu sistema, Chen pulou furiosamente em direção ao touro. Chen então golpeou o chefe touro com toda a sua força de cima para baixo. Surpreendentemente, dessa vez o chefe touro foi realmente cortado ao meio pelo ataque poderoso de Chen. Chen estava completamente tomado pela fúria e gritou para o restante dos touros virem lutar com ele, desafiando quem quisesse morrer a enfrentá-lo. Enquanto os touros se entreolhavam, no momento em que Chen avançou, eles começaram a recuar e fugir. Depois disso, Chen sentiu-se aliviado, mas seu sistema indicou que sua vida estava em perigo. De repente, ele cuspiu sangue e começou a desmaiar lentamente. Todos correram para ver como ele estava, mas antes de perder a consciência, ele olhou para Mia e instruiu-os a pegar e aplicar o unguento hemostático. A cena então mudou para vários dias depois, em um chiqueiro, onde Chen acordou da inconsciência. Ao abrir os olhos, ele viu Ayu parado na sua frente. Chen primeiro perguntou se aquele era o chiqueiro que ele havia montado, mas Ayu negou, explicando que eles tinham se mudado para aquele lugar depois de expulsarem os touros, e que o abrigo havia sido construído para ele. Ela então pediu para ele deitar enquanto ia avisar a todos que ele havia acordado. Chen pediu para Ayu primeiro contar sobre Mia e Lang Gukui.
A Yu respondeu que, quando encontraram Lang Gukui, ele estava à beira da morte, mas se recuperou rapidamente. Depois de acordar, Lang Gukui ficou do lado de fora, vigiando Chen desde então. A Yu então compartilhou que os ferimentos de Mia eram um pouco mais graves, mas graças ao remédio divino do rei, desde que Mia descansasse mais, ela ficaria bem. Todos os outros também estavam bem. Chen ficou aliviado e feliz por todos estarem bem. A Yu concordou, dizendo que a saúde de todos havia se estabilizado nos últimos 4 dias. Ao ouvir isso, Chen ficou surpreso e perguntou: o que ela quis dizer com 4 dias? Chen verificou o sistema e percebeu que realmente haviam se passado 4 dias, restando apenas 11 dias para completar a missão. A Yu também estava confusa, observando que seu rei frequentemente parecia perdido em pensamentos, olhando para o nada por razões desconhecidas. Ele então tentou se levantar, mas não conseguiu. A Yu pediu para Chen descansar, mas ele insistiu que estava bem e pediu que ela chamasse Stonebone imediatamente. Ela concordou e saiu apressada do barracão. Chen então percebeu que, sem poder de combate ou de dissuasão, se esse segredo fosse revelado, a missão deles poderia fracassar instantaneamente. Agora que haviam se mudado para um novo lugar, precisavam construir rapidamente uma cerca ao redor e depois substituí-la por paredes de madeira para maior segurança. Até Stonebone chegar, Chen pediu que ele escutasse do lado de fora. Stonebone concordou, e então Chen sussurrou algo para ele de maneira secreta que ninguém mais pôde ouvir. Stonebone então foi cumprir a tarefa que Chen lhe havia dado. Chen então percebeu que isso não era suficiente, pois eles não podiam se dar ao luxo de cometer o mesmo erro da última vez. Ele sabia que precisava garantir que desta vez tudo fosse à prova de falhas. Chen então disse a Lengu Chui que tinha uma tarefa para ele. Lengu Chui pediu para Chen explicar. Chen pediu a Lengu Chui que recuperasse os ossos e as peles do Rei Touro Negro, garantindo que as peles estivessem o mais intactas possível. Para surpresa de Lengu Chui, Chen lhe deu sua própria arma para a tarefa. Depois que ambos saíram, a Yu pediu para Chen descansar, mas ele recusou, dizendo que precisava conversar com ela. Ele pediu para ela entrar, onde poderiam conversar em particular, longe de todos os outros. Quando ela entrou, Chen explicou que havia mandado os outros embora para lhe atribuir uma missão importante. Ao ouvir isso, a Yu respondeu afirmativamente e começou a se despir. Ela havia entendido mal a intenção de Chen, pensando que ele queria iniciar um encontro romântico. Ao perceber o mal-entendido, Chen ficou tenso e gritou para a Yu colocar as roupas de volta. A Yu ficou envergonhada ao perceber seu erro. Chen então esclareceu que queria que ela encenasse uma peça, pois planejava enviar alguém para negociar com o clã Coconut Grove. O objetivo era persuadir o clã Coconut Grove a se unir e seguir o comando de Chen. A Yu perguntou tensa se Chen achava que o clã Coconut Grove, com seu número maior de pessoas, concordaria em se juntar a eles. Chen respondeu que era exatamente por isso que precisavam demonstrar a força de sua equipe e convencer o clã Coconut Grove a se unir imediatamente. Chen explicou 2 motivos para escolher a Yu. Primeiro, a tribo deles era liderada por mulheres, então, como mulher, ela poderia se comunicar de forma mais eficaz com elas. Segundo, só ela sabia sobre sua situação atual, já que seu ataque total havia causado danos catastróficos ao seu corpo. Embora a pomada tivesse impedido que piorasse, ele ainda precisava de um tratamento melhor. A Yu sorriu e perguntou se eles estavam planejando assustar o clã Coconut Grove com um blefe. Ela assegurou a Chen que sabia o que fazer, então ele poderia descansar e deixar tudo por conta dela. A cena então mudou para algum tempo depois, quando Sam e Ah Yu estavam indo em direção ao clã Bosque dos Coqueiros. Sam disse a Ah Yu que, embora o clã Bosque dos Coqueiros não gostasse de conflitos, ele ainda acreditava que eles não deveriam provocá-los naquele momento. Ela respondeu que entendia e eles continuaram seguindo em frente. Ao chegarem ao destino, Sam mostrou a Ah Yu uma fonte onde todas as garotas do clã Bosque dos Coqueiros estavam se banhando. Então, Sam apontou a líder do clã Bosque dos Coqueiros, a pessoa que eles estavam procurando. Enquanto conversavam, foram descobertos por alguns membros do clã Bosque dos Coqueiros. A cena então mudou para algum tempo depois, quando Ayu e Sam foram apresentados diante de Lisa, a líder do clã Bosque dos Coqueiros. As garotas disseram a Lisa que haviam capturado Ayu e Sam espreitando, alegando que eles tinham vindo como enviados para visitar a líder do clã delas. Sam gritou que eles não eram meros visitantes, mas embaixadores, um título concedido a eles por seu rei. Lisa respondeu zombando deles, comentando que Ayu vivia como uma escrava e que os homens alimentavam os peixes, com a carne servindo de jantar por alguns dias. Ela então mandou que Sam fosse separado de Ayu. Ayu gritou que esperava que a rainha do clã Bosque dos Coqueiros fosse mais visionária, mas parecia que estava enganada.
Ela declarou que a montanha de carne que haviam planejado dar agora iria para o clã da Baía. Lisa pediu aos seus subordinados que esperassem e deixassem Ayu terminar de falar. Então, Lisa perguntou a Ayu se ela havia dito que havia uma montanha de carne. Ayu respondeu afirmativamente, explicando que se referia a um grupo de grandes touros negros que viviam perto do Rio do Norte. Lisa então perguntou a Ayu se ela queria unir forças com o clã Bosque dos Coqueiros para caçar o rebanho de touros negros. Ayu riu e disse a Lisa para não subestimá-los, explicando que eles já haviam derrotado o rebanho de touros negros e que a área próxima ao rio já pertencia a eles. Ao ouvir isso, as mulheres do clã Bosque dos Coqueiros ficaram surpresas e murmuraram que Ayu devia estar exagerando, lembrando como o clã delas quase foi pisoteado pelo rebanho de touros negros da última vez. Lisa se levantou e perguntou a Ayu se ela sabia o destino daqueles que mentiam para ela. Ayu respondeu com confiança, dizendo que até mesmo o maior dos touros negros havia sido derrotado pelo rei deles. Ela convidou Lisa para ver com os próprios olhos, caso não acreditasse. Quando uma garota tentou alertar Lisa, Ayu riu, desprezando as preocupações delas e sugerindo em tom de brincadeira que, se o rei deles quisesse, poderia facilmente derrubar todo o clã Bosque dos Coqueiros. Sam também concordou e disse que eles não tinham vindo para atacar. Eles vieram trazendo presentes e para entregar o convite do rei deles. Ele questionou por que havia qualquer dúvida sobre a sinceridade deles. Ayu então acrescentou furiosamente que, se a rainha não tivesse coragem de ir pessoalmente, poderia enviar alguém para buscar a carne. Ao ver Ayu daquele jeito, Lisa ficou um pouco tensa, mas ainda assim alertou Ayu de que era melhor eles não estarem tramando nada. A cena então mudou para um momento depois, quando Ayu e Sam retornaram com Lisa e seu grupo. Sam disse que eles haviam voltado. Stonebone gritou para Sam não fazer tanto alarde e ir ajudar os outros a construir as casas. Ao ouvir isso, uma garota perguntou a Lisa o que eram as casas. Ayu então informou a Chen que o pessoal do clã Bosque dos Coqueiros havia chegado. Ao ver Chen, Lisa ficou tensa e sentiu uma forte intenção assassina emanando dele. Parecia como se ela estivesse diante de uma fera ancestral. Na verdade, Chen havia se vestido como uma fera dos tempos antigos. Chen respondeu a Ayu que ela tinha feito um bom trabalho. Ao ver o comportamento intenso de Chen e seu modo de falar, Lisa ficou tensa. De repente, eles ouviram um som vindo dos arbustos. Acontece que eram Mia, Langukui e Agun escondidos ali dentro, pois Chen havia instruído todas as pessoas feridas a permanecerem escondidas para que não fossem vistas. Agun disse que estava apenas curioso para ver como era a rainha do clã do Bosque dos Coqueiros. Chen então expressou sua gratidão a Lisa e ao clã dela por aceitarem seu pedido e fazerem a viagem até suas terras. Uma garota do clã do Bosque dos Coqueiros perguntou furiosamente onde estava a carne que Chen havia mencionado. Chen respondeu calmamente que estava logo ali na esquina e que eles podiam pegar o quanto conseguissem carregar. Quando chegaram ao local, ficaram surpresos ao ver uma verdadeira montanha de carne. He Jujian e Lutung estavam cortando a carne. Uma garota do clã do Bosque dos Coqueiros se aproximou para pegar um pouco, mas eles a informaram que a carne era dura. Quando ela tentou cortar com um graveto, o graveto quebrou sob a pressão. Ao ver isso, Lutung e He Jujian começaram a rir. A garota gritou e perguntou o que havia de tão engraçado, dizendo que eles tiveram sorte de pegar os touros durante a disputa. He Jujian perguntou furiosamente se a garota queria brigar com eles. De repente, o machado de Chen cravou-se no chão, fazendo com que as garotas do clã do Bosque dos Coqueiros ficassem assustadas e tensas. Chen o lançou para separá-los e impedir a briga. Lisa pergunta nervosa: "Que tipo de arma é essa? É muito melhor do que nossos galhos de madeira de ferro e facas de osso." Chen então diz para ela usar seu machado Pangu para cortar um pouco de carne para o clã do Bosque dos Coqueiros. He Jujian pergunta por que eles estão ajudando as garotas, sendo que foram elas que provocaram primeiro. Chen diz irritado para ele obedecer às ordens. Relutante, He Jujian faz a tarefa, dizendo às garotas que elas tiveram sorte. Chen diz a Lisa que vai garantir que ela possa levar a carne sem problemas, pois sempre cumpre sua palavra, e esse é seu princípio. Lisa pergunta nervosamente como ele conseguiu conquistar aquele rebanho de touros. Chen responde que isso depende dos desdobramentos futuros, seja por compreensão mútua ou por experiência pessoal. Ele então pede para Lisa encerrar o dia, pegar a carne e ir embora. Lisa diz que ele parece muito frio. Naquele momento, Chen estava tenso e pensou que seu último arremesso foi um pouco exibido demais. Se não fosse pelo curativo de couro de touro, provavelmente seu ferimento começaria a sangrar novamente. De repente, começou a sangrar um pouco, e Chen ficou preocupado sobre o que fazer a seguir. Para seu alívio, Ayu distraiu Lisa, dando tempo para Chen esconder seu ferimento sangrando.
Ayu disse a Lisa que eles tinham algumas armas poderosas que ela poderia dar ao clã do Bosque dos Coqueiros, mas Lisa se virou e recusou, dizendo que esse tipo de arma não era adequado para eles. Ela disse a Chen que eles também tinham algumas armas poderosas que ainda não haviam mostrado a ele, e esperava que nunca precisassem usá-las. Lisa então disse aos membros de seu clã para pegarem o que pudessem e voltarem para casa. Ayu disse a eles que, se não fosse suficiente, poderiam voltar, mas seria melhor virem mais cedo, já que os outros clãs também precisavam de sua parte. No caminho de volta, Lisa perguntou como estava indo a investigação. De repente, mais algumas garotas apareceram e fizeram um relatório à rainha. Acontece que Lisa havia secretamente designado algumas garotas para observar tudo enquanto permaneciam escondidas. A garota Maya contou que encontraram os meninos construindo uma casa, e dentro poderia haver javalis, pois ouviam grunhidos. Ao ouvir isso, Lisa ficou espantada e se perguntou se Chen realmente tinha feito uma casa tão boa para os javalis. Maya também disse que o mais incrível era que o clã de Chen tinha dominado o poder do Deus do Fogo. Lisa respondeu que era impossível. Maya explicou que eles os viram criar fogo do nada para assar a carne. Maya tentou dizer algo mais, mas hesitou. Lisa a incentivou a falar e não hesitar. Maya compartilhou que o clã de Chen consistia em pouco mais de 10 pessoas no total, incluindo algumas crianças e alguns idosos. Ela também disse que achava que o clã de Chen escondia o tamanho real de sua população. Lisa perguntou a Maya por que não procurou melhor. Maya disse que, com as árvores cortadas, não podiam se aproximar sem risco de serem descobertos. Então, só podiam se esconder na floresta e observar de longe. Lisa afirmou, entendido, e iniciou a aplicação das chicotadas. Alertou que caso apresentassem justificativas novamente, as consequências seriam mais severas do que uma simples chicotada. Maya se curvou, agradecendo a Lisa por não puni-los mais severamente. A cena muda para Chen, onde ele estava aliviado, e Ayu perguntou sobre sua saúde. Chen disse que lidar com a manada de touros teve um grande impacto nele. Ele notou que Ayu era talentosa na eloquência. Ela perguntou se, comparada à rainha do clã do Bosque dos Coqueiros, Chen a preferiria. Chen, nervoso, pediu que ela não entendesse errado. Depois, pediu a Ayu para deixar os caras escondidos lá fora entrarem e ajudá-lo a se recuperar. Ele também disse que deixaria Lang Shui na entrada até se recuperar totalmente. Ayu respondeu ok e comentou que Chen estava bem legal. Ao ouvir isso, Chen ficou envergonhado e corou. De repente, Sam chegou e disse que Chen era incrível, pois o clã Coconut Grove realmente montou postos de observação ao redor do acampamento deles. Como Chen suspeitava, ele perguntou a Sam sobre a outra tarefa que havia dado. Sam respondeu que estava feita, explicando que o clã Coconut Grove só viu o que Chen queria e não viram o que não deviam. Chen então elogiou Sam pelo seu trabalho árduo. Sam ficou feliz e respondeu que não foi nada, mencionando que agora iria ajudar Stonebone e os outros a construir a casa. Após Sam sair para ajudar, Ayu perguntou a Chen se ele acreditava que o clã Coconut Grove realmente se uniria ao clã deles por vontade própria. Chen disse que era cedo para afirmar, pois o plano estava só na metade. Ele sugeriu que quando o clã Coconut Grove visitasse novamente, poderiam seguir com a segunda parte do plano. Chen então foi descansar em seu abrigo e verificar seus suprimentos. Vendo que restavam apenas 11 dias e não havia tempo para se recuperar totalmente dos ferimentos, ele pediu ao sistema para abrir o armazém e descobriu que tinha só um pacote de sal e um tubo de pomada hemostática. O sistema de Chen mostrou que seu machado agora era o machado de Pengu. Surpreso, Chen se perguntou quando isso aconteceu. Ficou ainda mais tenso ao perceber que ignorou essa atualização ao entregá-lo a Lang Gukui de manhã. Depois, ele verificou suas lanças e a condição de ativação na tela era sacrifício de sangue. Chen achou que foi ativado quando se feriu na batalha. Pela descrição, parecia que usar a criação do mundo devia ser no momento certo. Não podia ser cedo nem tarde demais. Ele se perguntou se outras armas tinham atributos ocultos como seu machado, mas logo descartou essa ideia. Como as condições de ativação devem variar para cada arma, Chen decidiu deixar ao acaso. Depois, ele checou os itens restantes e viu a pomada hemostática, mas tinha só o suficiente para um uso. Chen decidiu guardar para um momento crítico. Caso contrário, podia contar com o balanço do machado para caçar criaturas próximas. Achou que a carne que o clã do Bosque de Cocos levou seria suficiente para 2 dias, e o tempo era limitado, então precisava contar com Sam por enquanto. Ele pediu a Lang Gukui para chamar Sam, pois tinha um trabalho. Após algum tempo, Sam chegou e perguntou o que houve. Hei Chen perguntou a Sam se ele lembrava dos touros negros que eles afugentaram e disse que ele tinha 2 dias para achá-los e voltar para relatar.
Ao ouvir a tarefa, Sam começou a correr para cumpri-la, gritando que voltaria logo após encontrar os touros negros. Enquanto isso, Chen pensou que todos estavam se esforçando, então decidiu preparar presentes para os membros do clã. Enquanto Sam buscava os touros negros, Chen fazia os presentes. 2 dias depois, Chen olhou a tela e viu que restavam 9 dias para terminar a missão. Ele ganhou pontos técnicos por criar uma ponta de lança de pedra, um apito de osso e um cantil de chifre de touro. Chen pensou em dar o apito para Stonebone, facilitando comandar em batalhas ou caçadas. As pontas de lança de pedra podiam aumentar o poder de ataque de uma lança de madeira, melhorando as chances de vitória em um conflito com o clã do Bosque dos Coqueiros. Por último, o cantil de chifre de boi seria para Sam. De repente, Ayu veio e contou a Chen que havia boas notícias. As casas deles estavam construídas. Chen pediu a ela para irmos ver a casa. Quando Chen chegou para ver a casa, Stonebone mostrou alegremente suas criações, após o que Stonebone gritou e perguntou se não era legal. Certo? Chen não gostou muito, mas por enquanto, ele respondeu com um sim. Ao ouvir isso, todos ficaram felizes porque agora não precisavam mais viver em gaiolas ou procurar por galhos. Todos estavam felizes, mas Chen ainda estava um pouco frustrado. Mesmo assim, Stonebone colocou a porta de palha, completando tudo. Quando colocaram a porta, Chen ganhou 10 pontos técnicos por construir a casa. Observando ao redor, Chen notou que a tribo mudou bastante desde sua chegada. No começo, eram como feras, sobrevivendo apenas com bebida e peles. Mas agora ele notava mudanças significativas no comportamento e a inteligência ficando mais evidente. Chen se perguntou se essas mudanças eram possíveis por causa do sistema, que parecia uma evolução rápida. Ele pediu que o avisassem quando Sam voltasse e retornou ao galpão. Sam chegou de repente, gritando que os encontrou. Chen elogiou Sam pelo trabalho e anunciou que agora poderiam passar para a segunda metade do plano. Depois, pediu a todos que o seguissem e chamou Stonebone de lado, dizendo que precisava falar com ele. Após alguns minutos, Chen explicou algo e perguntou se alguém tinha dúvida sobre o plano. Stonebone perguntou, tenso, se o plano funcionaria e expressou preocupação com os riscos. Sam o tranquilizou, dizendo para não se preocupar, afirmando que ele cuidaria disso e que, quando chegasse a hora, Stonebone precisaria liderar os outros com ele. Chen entregou o apito a Stonebone, explicando que agora ele poderia liderar os outros facilmente. Ele também disse a Sam que tinha um presente preparado para ele, que entregaria depois da missão. Sam ficou encantado. Chen sorriu e lembrou a todos que, ao receberem seu sinal, deveriam agir. Huang Shi, Sam, Stonebone e Lu Teng fariam o trabalho que Chen designou. Chen notou que estavam com pouca mão de obra, então teve que atribuir tarefas aos feridos. Pediu a Ayu que Mia e Lang Gu que fizessem uma fogueira maior em frente à casa de madeira, mas não a acendessem ainda. Ayu perguntou se era para os convidados que chegariam. Chen confirmou e se perguntou se a isca preparada 2 dias antes funcionaria. Após um tempo, uma garota estava trabalhando quando notou que várias pessoas do clã Coconut Grove se aproximavam do clã deles. Ela correu preocupada e avisou a Chen que o clã Coconut Grove já estava dentro da casa. Ayu estava cuidando dele, e Chen achou agradável ser cuidado assim. Ele planejou que, assim que subjugasse o clã da Floresta de Coco, teria tanto Lisa quanto Ayu cuidando dele. Ao saber da chegada do clã Coconut Grove, Ayu foi recebê-los. Ayu pediu a Lisa que entrasse no palácio, dizendo que o rei a aguardava. Ao ouvir palácio, Lisa ficou surpresa e se perguntou como o clã de Chen passou de uma cabana de palha para uma casa de madeira. Lisa sorriu e perguntou a Ayu se o rei estava com medo de sair para vê-los. Disse que não queriam incomodar o clã de Chen de novo no futuro e que levariam mais carne desta vez como compensação. Lisa também comentou que seus subordinados queriam conhecer os vizinhos, então trouxe alguns deles e esperava que não assustassem o clã de Chen. Ah, você riu e disse que o rei deles já havia instruído a preparar 40 porções de carne com antecedência para que Lisa pudesse levar, mas parece que ela não trouxe 40 pessoas. Lisa perguntou a Ayu por que não se juntava ao clã do Bosque dos Coqueiros se estava preocupada em servir ao lado dela. Ayu respondeu que há muito tempo foi conquistada pelo poder do rei, então agradeceu a Lisa pela gentileza, mas recusou. Ayu mostrou onde a carne estava guardada e disse que, se não conseguissem levar tudo, poderiam comer o quanto quisessem ali. Ela ofereceu ajuda, dizendo que se o clã Coconut Grove tivesse dificuldade em cortar a carne, poderiam pedir auxílio a guerreiros do clã de Chen. Lisa disse aos subordinados para comerem tranquilos enquanto ela ia ver Chen. Ao entrar, Chen a recebeu calorosamente. Lisa corou ao ver Chen na casa elegante, achando-a impressionante, mas tentou manter a compostura e perguntou se aquele era o lugar dele, notando que parecia bem decente.
Chen percebeu que Lisa estava interessada na casa e decidiu impressioná-la mais. Ele explicou que era uma casa provisória e que, após a construção do verdadeiro palácio, esse lugar seria dado às tribos. Lisa, surpresa, perguntou se ele deixaria sua tribo morar em um lugar assim. Chen respondeu que sabia que era um pouco rudimentar, mas que depois lhes daria casas de pedra melhores. De repente, Lisa pegou seu chicote e amarrou Chen, então rapidamente se aproximou dele. Chen perguntou tenso o que ela fazia. Lisa respondeu que ninguém entendia os homens melhor que ela, e que tinha várias maneiras de fazê-lo oferecer aquelas coisas estranhas de bom grado a ela. Lisa se perguntava se isso bastaria para Chen se render. Apesar de achar a situação estimulante, Chen manteve uma expressão séria e riu, perguntando se ela realmente achava que poderia forçá-lo a se submeter assim e se ele não tinha nenhum plano de contingência. No fundo, Chen estava desesperado, sem plano B. As coisas estavam fora de controle. Seus ferimentos não haviam cicatrizado totalmente, tornando uma luta direta difícil. E agora a situação estava pior para ele. De repente, para alívio de Chen, Ayu entrou e anunciou que tudo estava pronto para o banquete começar. No entanto, ao ver Chen e Lisa naquela situação, Ayu ficou espantada e gritou que Chen não deveria estar fazendo algo assim. Lisa guardou o chicote e Chen sugeriu que já tinham falado bastante, então deveriam ir para um churrasco. Ele perguntou a Ayu se o fogo já estava aceso. Enquanto isso, Lisa pensava se a habilidade de Chen de resistir à sua coerção e manter uma expressão neutra significava que ele tinha um plano B ou se ele simplesmente não temia a morte. Comparado aos membros do clã, Chen agia de forma bem diferente. Ao saírem, as garotas do clã do Bosque de Cocos pediram animadas para Lisa conferir a carne, pois o cheiro estava ótimo após grelhada. Chen deu sal para Ayu distribuir ao clã do Bosque de Cocos. Ayu ofereceu a todos, sugerindo salpicar na comida para realçar o sabor. Lisa perguntou irritada a Ayu o que ela estava colocando. Ayu respondeu que Lisa não precisava comer se estivesse com receio, mas ao ver seu clã elogiando a comida, Lisa percebeu que Chen também estava contente ao vê-los desfrutar, esperando que comessem o máximo possível para dar mais tempo a Sam e Stonebone completarem a tarefa. A cena mudou para Stonebone e os outros que estavam perto dos touros negros. Lu Teng perguntou por que precisavam caçar os touros de novo se já tinham carne suficiente para terminar. Stonebone disse que não estavam ali para caçar touros e mandou Lu Teng apenas seguir a ordem. De repente, ao sinal de Huang Shi, todos lançaram suas lanças nos touros negros. O rebanho todo começa a correr. Stonebone grita que os touros estão indo para Sam. Sam fala para não se preocuparem e salta da árvore para atacar o pescoço de um touro. Após perfurar com sucesso com sua lança, Sam grita que conseguiu e agora o touro é dele. Devido ao ataque, o touro começa a correr descontrolado. Sam tenta reunir sua coragem e não ter medo. Ele sabe que pode lidar com isso à distância. Huang Shi percebe que o rebanho está indo para o leste, então Stonebone sinaliza para Sam e Sam percebe que a direção está errada. Ele vira o touro à direita e o touro começa a correr para o oeste. A cena muda para a caverna de Chen, onde as garotas do clã do Bosque dos Coqueiros comem tranquilas e felizes. Enquanto isso, Chen espera o sinal quando, de repente, uma defensora do clã do Bosque dos Coqueiros corre para o esconderijo. Lisa percebe e pergunta por que ela está tão agitada e o que está acontecendo. A garota, em lágrimas, conta que touros negros furiosos invadiram o acampamento, causando caos, e seus defensores não conseguem enfrentá-los. Ao ouvir isso, Lisa se levanta furiosa e diz a todos para voltarem à base, prometendo que aqueles touros loucos vão pagar. Mas no fundo, ela estava tensa, pensando que sempre mantiveram distância dos touros negros. Ela se perguntou o que causou esse desastre repentino. No acampamento do clã do Bosque dos Coqueiros, as meninas não conseguiam lutar contra os touros negros. Elas tentaram estilingues, mas não foi suficiente, pois não machucaram os touros. Então, decidiram ir para o combate direto e resgatar suas irmãs. Mas quando ela pulou, foi atacada pelos touros e quase atingida de novo. Para alívio delas, Lisa chegou e amarrou a perna do touro com seu chicote. Ao vê-la, sentiram esperança e felicidade. Lisa grita furiosa com os touros enlouquecidos, perguntando como ousam ferir seu povo. Ela derruba um touro, mas não é suficiente. O touro se levanta e avança contra Lisa, atingindo-a. O impacto a lança pelo ar e seu chicote escorrega de sua mão, mas Chen chega a tempo de segurá-la. Ele pergunta a Lisa se ela está bem. Lisa, sentindo-se derrotada, diz que está bem, mas está intrigada com os touros surgindo do nada. Perto dali, Huang Shi, Sam, Lu Teng e Stonebone tentavam agir inocentes, escondendo seus rostos aqui e ali, pois eram os responsáveis pelo incidente.
Chen olha irritado para os touros, perguntando se esqueceram a dor. Com cicatrizes curadas, os touros rugem e avançam para Chen, que se tensa, questionando se o touro não o reconhece. Ele pergunta se o manto de couro do rei touro negro não era intimidador o bastante. Para seu alívio, o touro recua. Chen então grita que parece que eles têm um novo rei para o rebanho. Ele diz ao chefe dos touros que ele parece muito mais fraco que o último, e já que ele está aqui, pode ficar sem esperar. O clã de Chen ataca os touros, e Stonebone pede a Sam para focar no chefe. Com a ajuda de Stonebone, Sam pula no touro e tenta controlá-lo para montá-lo. Chen percebeu que Sam tinha talento para montar. Enquanto seu clã tentava controlar os touros, Chen pediu a Lisa que fosse embora, mas ela recusou, apontando que o rebanho ainda não havia se dispersado. Chen impede Lisa de lutar, dizendo que ela não conseguiria lidar com os monstros e que ele não trouxe pessoas suficientes. Seria como caminhar para a morte. Lisa fica quieta, sem saber o que dizer. Chen pergunta de novo por que ela não levou seu povo para o lugar dele, onde poderiam se curar e esperar o momento certo para retomar seu território. Ele garante que providenciará moradia, comida e segurança. Ayu também pede a Lisa que considere a condição de seu povo, destacando que eles não estão aptos para lutar. Ele pergunta a ela se ela quer vê-los se sacrificarem em vão. Finalmente, Lisa anuncia que pede ao clã Coconut Grove para ajudar os feridos e recuar para o norte, para o lugar de Chen. Ao ouvir isso, uma garota chamada Ah-Yun ficou furiosa, mas não podia desobedecer à ordem da rainha. Ela disse aos feridos para seguirem o povo de Chen. Chen encarregou Ah-Yu de levar o clã do coco ao acampamento, enquanto ele e Osso de Pedra ficariam para trás ganhando tempo. Ah-Yu concordou, e todos eles partiram. Enquanto isso, Osso de Pedra e os outros estavam lutando, mas Ah-Yun também entrou na luta. Vendo isso, Osso de Pedra disse a ela para recuar se estivessem com medo, já que eles já haviam derrotado os touros uma vez, então não havia necessidade de pressa. Mas Ah-Yun não concordou e atacou os touros. Chen também disse a Osso de Pedra para deixá-la e se concentrar em derrotar os touros, porque ele acreditava que aquelas garotas eram muito corajosas. A cena mudou para o entardecer, quando todos retornaram ao acampamento de Chen. Uma garota chamada Maya, do grupo de Chen, os recebeu alegremente, dizendo que estava feliz por todos estarem seguros. Maya também perguntou sobre Chen e os outros. Ah-Yu contou que Chen e os outros ficaram para trás para ganhar tempo para que eles pudessem voltar com os feridos. Maya disse que as garotas do clã Bosque dos Coqueiros poderiam ficar nas casas que eles haviam construído. Maya suspirou aliviada, pensando que, se não fosse por Mia e as outras trabalhando duro apesar dos ferimentos para construir rapidamente as casas, não teriam onde acomodar as garotas do clã Bosque dos Coqueiros. Depois disso, Ah-Yu disse a Lisa que todos estavam acomodados nas casas e que comida e segurança estavam garantidas, então não havia motivo para se preocupar. Ela também pediu para Lisa descansar por enquanto. Lisa respondeu agradecendo. Ah-Yu suspirou aliviada ao ver que tudo correu bem e se lembrou das palavras de Chen. Chen havia lhe dito que o foco de todo o plano era subjugar o clã Bosque dos Coqueiros com o menor custo possível, já que eles não podiam se dar ao luxo de sofrer mais ferimentos depois de terem acabado de sair de uma batalha difícil. Agora só restava o último passo do plano deles. A cena então mudou para o dia seguinte, quando Mia perguntou a Rei Zhujiao se tudo tinha corrido bem na noite anterior. Rei Zhujiao respondeu que sim, dizendo que havia ficado de guarda a noite toda e nada tinha acontecido. Ah-Yun estava vigiando a casa de Lisa quando, de repente, sentiu que o céu acima dela havia ficado nublado. Ao olhar para cima, viu que era Mia, que tinha vindo cumprimentá-la. Ah-Yun perguntou intensamente a Mia o que ela queria. Mia disse que o rei deles havia convidado Lisa para o palácio porque queria discutir algo importante com ela. A cena mudou para Chen, que estava verificando seu sistema e se sentindo tenso porque restavam apenas 8 dias para completar a missão. Alguém bateu à porta e era Lisa, que tinha vindo vê-lo. Lisa contou que Ah-Yu havia lhe falado sobre a fusão dos clãs, e sua resposta era não, ela não podia concordar com isso. Lisa também disse a Chen para não pensar que poderia forçá-la só porque o clã Bosque dos Coqueiros deles estava temporariamente enfraquecido. Chen respondeu que não estava forçando-a, estava oferecendo uma troca. Ele disse que poderia ensiná-la a construir casas, fabricar armas e fazer fogo, e em troca, o clã Bosque dos Coqueiros precisaria se fundir à tribo dele. Ele pediu novamente para Lisa aceitar seu pedido e ficar sob sua proteção. Chen então se aproximou de Lisa e disse que às vezes as coisas exigiam mais do que coragem. Ele a lembrou de que ela conhecia melhor do que ele a brutalidade do clã da Baía e a força do clã Pedra Gigante. Ele disse a ela que naquele momento, ela era como uma corça ferida, e logo as feras sedentas de sangue seguiriam o cheiro do seu sangue e a caçariam. Lisa, frustrada, pediu para Chen parar, dizendo que sabia de tudo isso, mas que não era tão simples assim. Ela explicou que não podia forçar as garotas do clã Bosque dos Coqueiros a aceitar o domínio de um estranho.
A menos que ele os vencesse em um duelo, só assim as garotas o aceitariam. Lisa perguntou de novo a Chen se ele estava disposto a aceitar o desafio. Chen sorriu e disse que sim. Ao sair, Chen disse às garotas do clã do Bosque de Cocos que, como a rainha delas estava ferida e não podia duelar, para ser justo, ele também não participaria. Chen então disse que Stonebone lutaria por ele. Stonebone riu e perguntou quem queria enfrentá-lo. A-Yun avançou e aceitou o desafio. Stonebone sorriu e disse para ela ter cuidado e não se machucar. A-Yun respondeu para ele ter cuidado e não ser bicado pela arma águia. A luta começou e A-Yun lançou uma faca de osso em Stonebone. Primeiro, Stonebone riu, mas notou Chen logo atrás dele, e se desviasse, Chen se machucaria. Então, Stonebone bloqueou a faca com o machado, mas uma segunda faca passou e arranhou seu capacete. Stonebone ainda estava bem e ficou furioso, avançando agressivamente contra A-Yun. A-Yun estava em perigo quando, de repente, uma garota do clã Coconut Grove saltou do grupo e lançou outra faca no capacete de Stonebone. Ao mesmo tempo, A-Yun o fez cair no chão. Stonebone gritou que alguém o emboscou e que não foi um duelo justo. Quando Stonebone caiu no chão, A-Yun pegou uma faca e saltou em direção a Chen para atacá-lo. Surpreendentemente, Chen não se moveu para se salvar, pois já tinha designado Huang Shi para isso. Huang Shi estava escondido no telhado do palácio e lançou uma lança em A-Yun para proteger Chen. A lança derrubou A-Yun. Ao ver isso, todas as garotas do clã Coconut Grove correram em direção a Tina, furiosas e gritando com Chen. Elas o acusaram de jogar sujo e de conspirar para trazê-las para o território dele. Stonebone e A-Yu ficaram tensos devido à situação intensa. As garotas pediram a Lisa que lhes desse a ordem, alegando que eliminariam todos. Chen também ficou tenso, percebendo que não havia antecipado um assassinato no plano. Chen se perguntou se as garotas do clã Coconut Grove queriam provocar uma briga ou se era uma ordem de Lisa ou algo sem o conhecimento dela. Se a rainha Lisa tivesse ordenado, então ele poderia considerar mantê-la como refém. Para surpresa de Chen, Lisa ordenou furiosamente que seu clã parasse. Ela gritou, perguntando se eles achavam que seu pequeno plano a enganaria, afirmando que nunca aprovaria tratar amigos que os ajudaram de uma maneira tão desprezível. Lisa compartilhou que não queria investigar quem estava envolvido no plano de assassinato, mas que o duelo foi uma perda para eles. Ela então disse a Chen que A-Yun era a guerreira mais leal e valente do clã Coconut Grove, e que se não fosse por ela, A-Yun não teria abandonado sua dignidade e orgulho para fazer algo assim. Lisa mencionou que sabia das habilidades incríveis de Chen, capazes de milagres. Perguntou se ele poderia ser generoso o suficiente para poupar Tina, e assim o clã do Bosque de Cocos seria eternamente grato. Chen parecia muito sério por fora, mas no fundo estava aliviado por não ser o pior resultado e por a iniciativa de controlar a situação estar de volta em suas mãos. Ele pensou no unguento hemostático e garantiu a Lisa que não se preocupasse. Disse que não deixaria A-Hyun morrer, pois agora todos eram aliados. Uma garota pediu a Chen para se apressar, pois A-Yun estava enfraquecendo rápido enquanto ia ajudar. Chen pensou que ignoraria as tentativas de assassinato de Tina pelo bem maior, mas ainda assim deveria haver consequências para as ações dela. Então Chen decidiu aplicar só um pouco de remédio para manter A-Yun viva, mas não para restaurar totalmente sua saúde, guardando o resto do unguento para tratar seus próprios ferimentos. Após aplicar a pomada, ele pediu aos outros que levassem A-Yun para casa, garantindo que ela melhoraria em poucos dias. Vendo isso, as garotas do clã do Bosque dos Coqueiros elogiaram Chen. Achando ser um milagre, Chen abraçou Lisa e perguntou se o povo dela poderia agora se juntar à sua tribo. Corando de felicidade, Lisa respondeu com um alegre sim. Chen sorriu e disse a Lisa que ela poderia continuar liderando seu povo desde que obedecessem às suas ordens. Lisa então compartilhou que tinha um pedido final. Chen precisava se tornar seu parceiro, e eles deveriam ter uma cerimônia para formalizar o relacionamento. Ao ouvir isso, Chen ficou feliz e corou, pensando que era como um presente caindo em seu colo. Ele pensou que se casariam, trocariam alianças, entrariam no quarto nupcial, teriam uma filha, haveriam crescer, testemunhariam seu casamento, envelheceriam juntos e finalmente partiriam para a vida após a morte juntos. Vendo Chen com caras estranhas, Lisa perguntou tensa o que estava errado, pensando se ele não queria a cerimônia de parceria. Chen logo respondeu que queria sim e a abraçou forte. Chen pediu a Lisa para descansar e se recuperar bem, pois ele também precisava de tempo para se preparar para a cerimônia. Ele mandou todos descansarem e voltarem para a cerimônia em alguns dias. Depois, o sistema mostrou que ele tinha oficialmente criado sua tribo e pediu para escolher um nome. Ao olhar de perto, Chen viu que a população era só 46, então se perguntou por que faltavam 4. Ele chamou a tribo de Tribo Noob. Chen pensou que precisava achar um jeito de lidar com o clã Bei e pensou em capturar alguns membros do clã Bei como prisioneiros. Ele não tinha certeza se os prisioneiros contariam para a população da tribo. Chen ouviu garotas do clã Coconut Grove conversando.
Elas falaram que gostavam do sorriso de Chen, mas agora ele tinha que ser como os homens que viraram parceiros antes e foram cortados pela rainha na cerimônia e depois devorados. Chen estava tenso pensando na rainha devorando homens, e se perguntou se era por isso que havia poucos homens no clã Coconut Grove. Alguém se aproximou por trás, assustando Chen, que gritou pedindo para não ser machucado. Mia revelou que era ela e perguntou por que Chen estava assustado. Chen, ainda assustado, perguntou o que ela queria. Mia então perguntou se Chen realmente iria se tornar o parceiro daquela mulher rude, Lisa. Chen respondeu que talvez precisasse reconsiderar sua decisão e que tinha sido muito precipitado ao concordar com a cerimônia com Lisa. Mia perguntou se ele falava sério. Chen disse que pensava estar ganhando uma noiva, mas Lisa era como um louva-a-Deus. Ao ouvir, Mia começou a comemorar, mas Ayu a interrompeu, perguntando por que ela saiu escondida quando deveria descansar. Mia corou e respondeu que queria estar com Chen. Chen tristemente disse a Mia que queria ficar sozinho e sugeriu que as garotas do clã Coconut Grove poderiam participar da construção do acampamento se quisessem. Ayu concordou e começou a levar Mia de volta. Apesar disso, Mia continuou pedindo para que Chen pensasse com cuidado e a considerasse em vez de Lisa. Depois disso, Chen decidiu ir conversar com Lisa sobre a situação. No dia seguinte, Chen acordou e percebeu que todos estavam se dando muito bem, e até mesmo o clã Coconut Grove estava ajudando a construir as casas. Em seguida, ele foi em direção à área de plantio, onde os residentes temporários do clã Coconut Grove estavam hospedados. Ao chegar lá, A-Yun o cumprimentou e perguntou se ele tinha vindo se encontrar com a rainha. Se fosse o caso, A-Yun mencionou que a rainha estava perto do rio. A-Yun então informou a Lisa que o rei havia chegado para vê-la, fazendo com que Lisa pedisse para todos saírem. Quando ficaram a sós, Lisa perguntou a Chen se havia algo urgente. Chen respondeu que não, dizendo que só tinha vindo ver como estava a recuperação do ferimento dela. Ela disse que estaria de volta ao normal em mais 2 ou 3 dias. Lisa então perguntou se Chen queria adiantar o romance deles. Chen respondeu tenso que não, e então pediu o nome dela. Lisa disse a Chen que ele poderia chamá-la de Lisa, pois esse era o nome que a antiga rainha lhe dera. No entanto, desde o seu exílio, ninguém mais a chamava por esse nome. Ao ouvir isso, Chen ficou ainda mais tenso, percebendo que era obedecer ou enfrentar o exílio. Ele pensou que Lisa talvez até renomeasse seu clã para clã do Louva-a-Deus. Chen perguntou a Lisa se a antiga rainha também tinha tido um parceiro e se perguntou onde ele estaria agora. Lisa respondeu que todos eles tinham sido devorados, pois era tradição em seu clã que a rainha consumisse seus parceiros, o que acreditavam lhe conceder mais poder. Chen ficou ainda mais assustado ao ouvir isso, mas ficou aliviado quando Lisa disse que era uma tradição das rainhas anteriores e que ela não tinha intenção de continuá-la. Chen se sentiu um pouco aliviado e perguntou se ela nunca tinha comido ninguém. Lisa respondeu que havia se tornado rainha recentemente e nunca teve um parceiro, então não teve nenhuma oportunidade de consumir alguém. Chen então se despediu dela, pois estava indo se preparar para a cerimônia. Enquanto Chen voltava, pensou que, se não houvesse risco de ser comido, ele deveria considerar conversar com Mia. De repente, Lisa compartilhou que, embora não comesse pessoas, se alguém a prejudicasse no futuro, ela não hesitaria em tomar medidas severas. Depois de um tempo, Chen estava circulando pelas áreas de convivência, observando as pessoas. Então ele percebeu que só tinha 7 dias restantes para completar a missão, então decidiu primeiro capturar alguns prisioneiros e cumprir a missão. Então, Chen disse a Stonebone que ficaria fora por um tempo. Durante esse período, Stonebone ficou encarregado de organizar o trabalho de todos e, se houvesse alguma emergência, deveria mandar alguém procurar Chen na praia ao sul. A cena então mudou para a praia do Mar do Sul, onde Chen ficou chocado ao ver algo e se perguntou como aquilo tinha acontecido. Ele questionou se o clã Bei havia sido exterminado. Dodôs estavam vagando facilmente perto dos cadáveres, então Chen entendeu que estava temporariamente seguro. Ele então examinou os corpos do povo do clã Bei e notou que ainda tinham certa elasticidade, não havia mau cheiro ainda, e qualquer que fosse a batalha em que estiveram envolvidos, não havia terminado há muito tempo. Chen também percebeu que as garras em seus dedos estavam excepcionalmente afiadas, e os ferimentos pareciam corresponder às garras. Chen então se perguntou se os lunáticos da água haviam se envolvido em uma luta interna. Tornou-se crucial para ele encontrar sobreviventes. Lá, viu um cadáver sem ferimentos internos, mas parecia ter tido uma morte dolorosa. Chen se perguntava o que ocorreu com eles quando, de repente, Sam surgiu do nada, gritando que o clã Bei estava causando estragos no local. Chen voltou tenso para a base. Ao ouvir isso, a cena mudou para a base, onde Stonebone instruiu todos a ficarem juntos, conservarem energia e se prepararem para o combate corpo a corpo. Eles lançavam lanças de madeira, mas os lunáticos do clã da Baía permaneciam ilesos. Os lunáticos se aproximavam, então Stonebone pediu a todos que não entrassem em pânico, fizessem o que pudessem, mas impedissem que os lunáticos arrastassem alguém para a água.
Ele destacou que, na água, não teriam chance contra os lunáticos. Os lunáticos avançaram, mas eles conseguiram parar o avanço jogando pedras. Foi quando os reforços da Rainha Lisa chegaram. Lisa perguntou a Stonebone o que ocorria e se os inimigos eram do clã da Baía. Ela também quis saber por que o clã Bay, que vivia na borda sul, apareceu de repente na base deles. Stonebone disse que não sabia, mas os lunáticos agiam de forma errática, avançando de repente do Rio Sul para a base deles. A luta começou entre eles, com ambos os lados se engajando em uma batalha feroz. Até Lisa lutou ao lado dos membros novatos do clã. Lisa tentou conversar com os membros do clã da Baía, mas eles não responderam. Ela começou a suspeitar que havia algo seriamente errado com o clã da Baía. Enquanto Lisa lutava com um do clã Bay, um lunático maior tentou surpreendê-la. Chain então atacou com força total, desferindo um golpe no lunático. Mas o lunático resistiu ao ataque. Para surpresa de Chain, 2 do clã Bay tentaram surpreendê-lo, mas Huang Shi e Lang Guchui intervieram, atacando-os e nocauteando-os. Eles disseram que, se o clã Bay quisesse atacar o rei, teriam que enfrentá-los antes. Chen elogiou Huang Shi e Lan Kequi por suas ações e disse que deixaria aqueles esquisitos com eles. Chen pediu a Lisa se podia confiar a ela a tarefa de ajudar seu povo com os pequenos monstros. Precisando focar no oponente à frente, Lisa disse que sim e entrou na luta. Chen também falou para todos que contava com eles até que o resultado da luta fosse claro. Depois, disse ao grande lunático que não sabia o que ocorreu com o clã Bay, mas que não tinha relação com o clã novato. Ele sugeriu que os lunáticos poderiam tê-los confundido com seus alvos. No entanto, sem ouvir, o grande lunático atacou. Vendo isso, Chen ficou tenso e gritou, perguntando se o lunático havia perdido a capacidade de se comunicar. Ele ficou atordoado com o poder explosivo do lunático e se perguntou como, mesmo com sua força e agilidade superando a de uma pessoa comum várias vezes, ele poderia lidar com tal ataque. Então ele era só um causador de dano frágil diante dos lunáticos, e como estava cercado por seu pessoal, não podia usar facilmente a habilidade oculta do machado. Enquanto Chen estava imerso em pensamentos, ele se distraiu dos ataques do lunático, e o lunático mordeu sua mão. Para alívio de Chen, ele se afastou e estava seguro, graças à proteção do manto do Rei Touro. Sem isso, sua mão esquerda poderia ter sido arrancada pelos dentes do lunático. O lunático ficou ainda mais furioso e atacou Chen com toda a força. Mas Chen desviou do ataque e o lunático arrancou a capa dele. Chen se perguntou, tenso, como o lunático ficou tão rápido. Se não tivesse escapado da capa, estaria morto. De repente, Chen notou que os lunáticos cessaram o ataque. Ele se perguntou o que ocorria e por que haviam parado. De repente, os lunáticos começaram a recuar. Chen notou algo estranho, pois o lunático rasgou só a parte do manto com seu sangue. Ele também viu que apenas Agun estava cercado por muitos do clã Bay. Chen percebeu que o clã Bay usava o cheiro de sangue para encontrar alvos, e nesse estado estranho, os lunáticos agiam apenas por instinto primitivo. Chen pensou em como poderiam usar isso a favor deles. Nesse momento, Sam voltou e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer por Chen. Chen pediu a Sam para levar 2 pessoas e trazer 3 filhotes do chiqueiro. Sam, confuso, perguntou por quê, mencionando que os javalis deveriam ser criados para uso futuro. Chen gritou para Sam fazer o que ele mandou, pensando que o clã Bay o forçava a sacrificar 3 javalis valiosos e que ele se vingaria disso depois. Chen pediu a Lisa para retirar os feridos da luta. Nesse momento, Sam voltou com os javalis. Chen instruiu Sam a soltar os filhotes para correrem em direção ao rio. Quando Sam soltou os javalis, eles correram apavorados para o rio, buscando refúgio. Huang Shi, no entanto, estava pronto com suas lanças e atacou os filhotes. Quando se feriram, os lunáticos do clã Bay foram atraídos e começaram a despedaçá-los. Durante esse processo, Chen solicitou a todos que aplicassem a substância de paralisia nas extremidades das lanças, evitando atingir partes vitais. Para a surpresa de Chen, Huang Shi contou que os lunáticos do clã Bay estavam agindo estranho de novo. Quando Chen os observou, ficou surpreso ao ver os lunáticos agindo de forma estranha e lentamente caindo no chão. Chen, irritado, perguntou a Sam se ele tinha envenenado os filhotes, mas Sam negou. Chen ficou mais tenso e instruiu todos a se afastarem dos lunáticos e ficarem em alerta máximo. Naquele momento, Chen se perguntou o que ocorria e por que isso acontecia com o clã Bay. A cena mudou para mais tarde na área dos fazendeiros, onde todos do clã Bay estavam presos em gaiolas. Ayun instruiu todos a ficarem atentos a qualquer movimento do povo do clã Bay. Quando o povo do clã Bay despertou, começaram a pedir socorro. Ayun pediu a uma garota que fosse informar o rei Chen. Depois de algum tempo, quando Chen chegou e perguntou sobre a situação, ele viu que todos os membros do clã Bay estavam pedindo água. Chen perguntou a Ayun onde estava o líder do clã Bay, Hector. Ayun disse que tinham mantido Hector separado. Quando Chen chegou à jaula de Hector, ele estava pedindo água, então Chen derramou um pouco de água de uma garrafa nele.
Depois, Chen perguntou a Hector se ele entendia suas palavras, e Hector confirmou. Chen então deu a tarefa de comunicação para Ayu. Ayu deu água para Hector e pediu que bebesse o quanto quisesse. Hector disse a Chen que seu povo também precisava de água e pediu que a compartilhasse com eles. Ayu acalmou Hector, dizendo que todos teriam água, e perguntou se ele estava pronto para responder. Hector, nervoso, questionou por que atacaram o clã dele só para fazer perguntas. Ele também disse que ouviu que o clã da Pedra Gigante era um grupo estranho, mas não esperava que fossem tão bizarros. Ayu perguntou a Hector se ele estava dizendo que foi atacado pelo clã da Pedra Gigante. Ao ouvir isso, Hector ficou surpreso e disse que Thor não contou que o clã de Chen não era o clã da Pedra Gigante. Ayu respondeu que era um novo clã chamado Tribo Nubi e que o rei deles é Shen. Hector disse que nunca ouviu falar de uma tribo novata, o que significava que o clã da Pedra Gigante deve tê-los mandado para bem longe. Ayu explicou a Hector que ele estava enganado de novo. Hector foi capturado porque atacou o território deles, e o novo clã nunca teve relação com o clã da Pedra Gigante. Apenas o clã da Baía os atacou como feras enlouquecidas. Hector não acreditava, dizendo que não podia ser, pois não lembrava do que Ayu dizia. Ayu pediu a Hector que contasse tudo o que lembrava. Hector contou que seu clã vivia perto do sul do Peixe, felizes com suas lutas internas e diversão. De repente, uma criança do clã correu até Hector, chorando, dizendo que seu Dodô foi levado. Hector pediu que ele fosse corajoso e lutasse por suas coisas, suspeitando que Scully e os outros poderiam ter levado. Mas a criança negou, dizendo que tinha sido levado por aqueles esquisitos. Hector viu que eram do clã da Pedra Gigante. Furioso, perguntou por que estavam em seu território, mas o líder do clã da Pedra Gigante, sem responder, ordenou que atacassem o clã da Baía. Hector ficou chocado que o clã da Pedra Gigante os emboscou do nada e se perguntou por quê. Hector contou que foi nocauteado na luta, e ao acordar estava em uma jaula, capturado pelo clã dos novatos. Chen então contou a Hector que visitou sua aldeia há um tempo e não encontrou ninguém vivo. Chen ainda disse que, se não tivessem poupado os membros restantes do clã Bei, o clã Bei já estaria extinto. Ao ouvir isso, Hector ficou muito triste e sentiu uma dor enorme, percebendo que não salvou ninguém de seu povo. De repente, algo caiu do corpo dele. Ayu pegou e pediu para Chen olhar. Quando Chen viu a folha e a identificou com o sistema, descobriu que era cânhamo industrial, uma planta herbácea conhecida por suas propriedades analgésicas e por induzir alucinações quando fumada. Ao perceber isso, Chen ficou tenso e se perguntou se poderia ser obra do gigante clã da pedra. A cena mudou para algum tempo depois, com todos dando água ao povo do clã Bei. Durante esse tempo, Chen havia coletado folhas de cada membro do clã Bei e descobriu algo incomum sobre elas. Chen recordou que Sam havia mencionado que o líder do clã da Pedra Gigante adquiriu um poder divino. Agora parecia evidente que essa divindade era uma entidade maligna. Chen pensou que talvez o cânhamo industrial fez o clã Bei se voltar entre si. Ele se perguntou se o clã da Pedra Gigante estava por trás disso, já que o ataque ao território da tribo novata não parecia acidental. Se o clã da Pedra Gigante deixou o povo do clã da Baía vir aqui para causar estragos e deixá-los em pior estado ou mortos, isso significava que a tribo novata não só foi notada, mas também vista como uma ameaça a ser enfrentada. Mesmo Hector, com sua força ilimitada, havia se tornado um fantoche à mercê dos outros, indicando que o poder do clã da Pedra Gigante não devia ser subestimado. Chen checou suas estatísticas e viu que 3 pontos de força talvez não bastassem, então precisava subir de nível antes do perigo real surgir. Ayu se aproximou de Chen e mencionou que Hector estava prestes a ter um colapso mental, temendo que ele não conseguisse dar respostas se isso ocorresse. Chen disse que não podiam esperar Hector se acalmar, pois o perigo podia estar por perto, pronto para atacar a qualquer momento. Ayu perguntou se ele achava que o clã da Pedra Gigante planejava atacar a base deles. Chen disse que era difícil explicar, mas achava que o clã da Pedra Gigante usava folhas de cânhamo industrial para controlar o povo do clã da Baía. Ele destacou que não sabiam o que viria a seguir, então precisavam ativar rápido as memórias de Hector para descobrir mais. Então Chen disse a Blackstone que ele precisava parar de se culpar, pois uma vez que alguém inala a fumaça venenosa das folhas de cânhamo industrial, não importa quão forte a pessoa seja, é inútil. Chen pediu a Hector para olhar a folha. Hector disse que lembrava do cheiro. Ele vagamente recordava sentir esse cheiro ao lutar contra aqueles desgraçados, mas estava misturado com vários cheiros estranhos. Ele só achou que era picante e ruim. Ao ouvir isso, Chen ficou tenso e perguntou se o clã da Pedra Gigante estava usando tipos diferentes de plantas venenosas. Ele achou que precisavam entender os efeitos dessas ervas antes de planejar um contra-ataque. Hector perguntou se o rei Chen enfrentaria o clã da Pedra Gigante, sugerindo que o povo do clã Bei também se unisse a ele.
Ele afirmou que, se não vingasse seus irmãos, se arrependeria profundamente para sempre. Outros membros do clã Bei exclamaram que também desejavam vingar seus companheiros caídos e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar essa vingança. Chen pensava que mesmo precisando de mais gente para a missão principal, só faltavam 4 pessoas. Hector interrompeu, mencionando que seus narizes eram bem sensíveis. Ele ofereceu ajuda a Chen, dizendo que podiam rastrear aquelas ervas venenosas, o que certamente ajudaria. Chen respondeu que era por isso que estava preocupado. Apesar da habilidade em rastrear ervas, a sensibilidade ao cheiro de sangue significava que, se o clã Bei perdesse o controle de novo, as consequências seriam terríveis. Hector gritou que, sem a fumaça venenosa, eles se controlariam facilmente. Chen reconheceu que seus inimigos eram o clã da Pedra Gigante e levantou a preocupação sobre o que ocorreria se o clã da Pedra Gigante soltasse a fumaça venenosa de novo na batalha. Hector respondeu triste que, se isso ocorresse, eles se recusariam a lutar. Chen disse a Hector que entendia seu desejo de vingança, mas destacou que agir com raiva e ódio não resolveria nada. Ele estava preocupado que Thor pudesse não concordar com seu plano, se tivesse um. Hector respondeu que eles eram os últimos membros do clã Bei, e enquanto Chen pudesse ajudá-los a se vingar, suas vidas pertenciam a Chen. Chen disse a Hector que, desde que ele se assimilasse à sua tribo e prometesse lealdade ao novo clã, ele garantia que eles teriam sua vingança. Chen esclareceu, porém, que nem todos do clã Bei teriam a chance de se vingar pessoalmente. Chen perguntou a Hector de novo o que achava do arranjo. Hector e todos do clã Bei gritaram que estavam prontos. Quando Chen começou a sair, Hector o chamou. Chen entendeu e instruiu A Yu e A Yun a libertarem o clã Bei de suas gaiolas. Afinal, eram companheiros. Após isso, o sistema de Chen indicou que ele completou a missão da tribo e recebeu a recompensa. Como recompensa, Chen obteve 3 atributos, um baú grande de materiais e uma placa de herança. Como Chen finalizou a missão em 7 dias, ele também ganhou uma recompensa adicional de um pacote surpresa. Chen sentiu-se aliviado por finalmente ter completado a missão e decidiu alocar todos os pontos de atributo em força. Após alocar os pontos de atributo em força, Chen de repente sentiu um aumento enorme de poder. Sentindo a energia pulsando dentro dele. Quando a transformação se completou, ele percebeu que seu cabelo havia crescido e se perguntou se isso era um efeito colateral do aumento de poder. Ele então decidiu verificar as recompensas. No grande baú de materiais, ele obteve 1 tonelada de hematita. Ao ver isso, ele ficou feliz porque isso o ajudaria a pular a Idade do Bronze e avançar diretamente para a Idade do Ferro. Depois, Chen abriu o pacote surpresa, esperando algo empolgante. Ao abrir, ficou encantado ao encontrar 3 potes de pomada hemostática. Chen se surpreendeu ao ver que o prêmio era melhor que da última vez. Então, pediu ao sistema para recuperar a placa de herança. Na placa mostrava que ele tinha um produto de civilização, mas precisava de 10 pontos de tecnologia para desbloquear. Sem hesitar, ele alocou os pontos de tecnologia necessários para identificar o produto. Identificação concluída e Chen recebeu uma placa de senso de modéstia. Chen percebeu que isso poderia ser um passo crucial para a civilização. Ele ficou feliz ao saber que agora não precisaria mais se preocupar com banhos mistos, pois não queria que ninguém visse Lisa tomando banho. Chen agora precisava pensar em como lidar com a ameaça do clã gigante de pedra. A Yu chegou de repente e ficou surpresa ao ver o novo avatar de Chen. Ele estava mais alto e musculoso. Chen confirmou e perguntou a Yu do que ela precisava. A Yu perguntou se Chen queria que ela negociasse com o gigante clã da pedra para esclarecer mal-entendidos. Chen disse que não havia mal-entendido. O gigante clã da pedra decidiu exterminá-los. Ele os descreveu como o oponente mais desafiador que o clã novato já enfrentou, capaz de usar táticas como colocar inimigos uns contra os outros. Enquanto eles se beneficiavam do caos, a Yu perguntou tensa o que o clã deles deveria fazer agora. Expressando seu medo, Chen respondeu que, por enquanto, a melhor ação seria fortalecer suas defesas, estocar alimentos e evitar provocar o gigante clã da pedra até que o clã deles estivesse totalmente preparado. Resumindo, o clã devia esconder suas habilidades e esperar o momento certo. A Yu perguntou como organizar as 22 novas pessoas que chegaram. Chen a instruiu a dividir o povo do clã Bei em 3 grupos, cada um encarregado de construir casas, coletar alimentos e fazer armadilhas. Ao ouvir sobre armadilhas, a Yu ficou confusa e perguntou o que eram e por que precisavam construí-las. Chen disse que armadilhas serviam para proteger o território. Ele acrescentou que, ao armar armadilhas, eles poderiam capturar inimigos vivos ou feras selvagens, aumentando suas capacidades defensivas. Em seguida, ele disse a Ayu que tinha uma tarefa urgente para ela. Com o aumento repentino da população, eles precisavam considerar questões de abastecimento de alimentos a longo prazo e não podiam se dar ao luxo de desperdiçar carnes não consumidas.
Ele decidiu que deveriam começar ensinando todos a fazer carne seca. Quando Stonebone chegou e demonstrou surpresa com o aumento de altura e musculatura de Chen, Chen pediu que ele não prestasse atenção nisso e, em vez disso, se concentrasse na tarefa que tinha para ele. Chen então instruiu o Stonebone, dizendo que precisava que ele instalasse armadilhas nas montanhas ao redor, enfatizando que quanto mais densas fossem colocadas, melhor. Ele mencionou que já havia selecionado algumas pessoas para ajudar Stonebone e que ele mesmo ensinaria pessoalmente como fazer a primeira armadilha. No entanto, Chen enfatizou para Stonebone que a tarefa mais crucial não era apenas aprender a fazer as armadilhas, mas lembrar-se dos locais onde elas estavam. Ao ouvir tudo aquilo, Stonebone ficou tenso e disse que a tarefa não parecia nem um pouco empolgante. Chen deu um leve tapa no capacete de Stonebone e disse que confiar a ele a lembrança da localização de cada armadilha era um sinal de confiança, por isso precisava ser mantido em absoluto segredo. Ele também disse a Stonebone que apenas ele e Stonebone estariam envolvidos nessa tarefa. Nenhuma terceira pessoa era permitida. Chen instruiu Stonebone a garantir que cada pessoa rotacionasse por diferentes áreas para instalar as armadilhas, e que ninguém soubesse todas as localizações das armadilhas em uma área específica. Caso contrário, se houvesse um traidor entre eles, as consequências seriam impensáveis. Chen então pediu para Stonebone relatar todas as localizações das armadilhas assim que estivessem instaladas. Ele até apagou os desenhos que usou para explicar a Stonebone e instruiu-o a não desenhar nada em lugar algum, mas sim a memorizar as localizações das armadilhas. Stonebone respondeu que achava um pouco difícil, mas que certamente corresponderia à confiança que Chen depositou nele. Chen elogiou o compromisso de Stonebone e pediu para ele ir descansar, pois começariam o trabalho sob a cobertura da noite. Chen colocou a placa do sentido de modéstia em frente à sua casa para que todos pudessem vê-la ao passar e aprender com ela à sua maneira. Em seguida, ele disse a Len Gukui que iria descansar um pouco. Stonebone e os outros o encontrariam à noite, mas se surgisse algo urgente, Len Gukui poderia acordá-lo. Dentro de casa, Chen deitou-se na cama e se perguntou quanto tempo eles teriam. Havia tanto a fazer, como treinar soldados em diferentes unidades, construir estruturas de defesa, organizar equipes de patrulha, descobrir novas tecnologias e expandir seu território. Parecia um trabalho sem fim para Chen, mas ele decidiu valorizar esse raro momento de descanso e foi dormir. Quando Chen acordou, encontrou-se em um bar onde algumas garotas bonitas estavam bebendo. Chen pediu que elas se apresentassem. As garotas disseram que seus nomes eram Xiaoya, Lily e Tidan. Chen ficou muito feliz e comentou que tinha bebido demais, mas estava contente por estar de volta, não precisando mais suportar dias ansiosos vivendo na selva. Chen aproveitou a companhia delas e depois de um tempo, Xiaoya estava deitada ao seu lado, dizendo que era hora de levantar e trabalhar. Ele respondeu que realmente não aguentava mais Xiaoya. Então ele ouviu ela dizer que não era a Xiaoya. Chen tentou adivinhar outros nomes, mas cada um foi negado. Finalmente, ela disse que era Pedra de Osso. Naquele instante, Chen abriu os olhos, atordoado, e gritou assustado. Era só um sonho. Chen perguntou irritado a Stonebone por que ele estava em seu quarto. Stonebone respondeu que Chen pediu para ele ir à noite, mas quando chegou, Chen o agarrou e começou a flertar. Chen ficou surpreso ao ouvir, mas Lan Gukui interrompeu, dizendo que era um mal-entendido e que deveriam ir trabalhar. A cena mudou para algum tempo depois, onde Chen mostrava a todos como fazer uma armadilha. Ele fez uma armadilha de espinhos como exemplo. Ele explicou que, já que os inimigos e monstros eram bem grandes, as armadilhas precisavam ser profundas e largas para serem eficazes. Chen então mostrou como esconder as armadilhas com folhas de um jeito específico. Chen repetiu que as armadilhas de espinhos podiam ser combinadas com as de fio de disparo que ele mostrou antes, destacando a importância de misturar tipos de armadilhas. Ele mencionou que Huangxi poderia ensinar a fazer outros tipos de armadilhas. Ao ouvir, Huangxi ficou confuso e admitiu que não sabia fazer nenhuma armadilha. Chen perguntou a Huangxi se lembrava do alvo móvel usado para a prática de lança, sugerindo que seria ideal para uma armadilha se trocassem o tronco por uma rede e adicionassem um mecanismo de disparo. Chen deixou o trabalho para Stonebone e os outros e voltou, esperando poder continuar o sonho do qual acabara de acordar. Ao retornar ao território, ficou surpreso ao ver que ninguém estava circulando. Normalmente, a essa hora, alguém já teria acordado e começado a trabalhar. Chen foi verificar nas casas, mas quando tentou entrar, as garotas lá dentro começaram a gritar para quem quer que fosse ir embora. Quando Chen perguntou o que havia de errado, elas ficaram sérias e algumas não estavam totalmente vestidas, o que as deixou hesitantes em sair. Ao ouvir isso, Chen se perguntou se era o efeito do senso de modéstia da placa de herança. Ele fechou a porta e disse que tinham meio-dia para fazer roupas novas. Se não estivessem prontas até o meio-dia, ele avisou que não o culpassem por ser rigoroso. Chen se aproximou da placa e ficou impressionado com o efeito.
De repente, Stonebone veio gritando seu nome. Quando Chen se virou, Stonebone compartilhou que havia encontrado algo enquanto cavava armadilhas. Chen ficou encantado e disse a Stonebone que o que ele havia encontrado era sílex, uma descoberta brilhante. Ele explicou que a pederneira oferecia possibilidades sem fim, pois podia gerar faíscas quando esfregada com força. Chen e Stonebone correram de volta ao local onde Stonebone encontrou a pederneira. Ao chegar, Stonebone mostrou a Chen o local e mencionou que cavaram ao redor da pedra. Quando Chen viu, percebeu que não tinha sílex bastante, pois não era uma terra seca, árida e alcalina. Se o sílex fosse natural, havia só uma possibilidade. Chen pediu a Stonebone para examinar mais de perto o que estava no solo. Stonebone concordou e disse que o solo ali era mais fácil de cavar, e parecia haver algumas coisas dentro que não pareciam exatamente pedras. Quando Stonebone provou, ficou apavorado porque era esterco e se sentiu mal depois de comer. Por outro lado, Chen já suspeitava que havia uma fossa de esterco grande embaixo. Ele ficou intrigado, pensando se outro povo primitivo poderia ter vivido ali e alcançado um nível cultural com algo como banheiros. Ou será que era o antigo covil do gigante clã da pedra? Chen mandou Stonebone recolher os sílex e enterrar os locais de novo sem deixar rastros. Ele também pediu para instalar mais armadilhas por perto e construir torres de sinalização em locais altos. Além disso, Chen queria que algumas pessoas ficassem de vigia em turnos. Ao ouvir isso, Stonebone gritou confuso, perguntando sobre torres e sinalizadores, querendo saber o que Chen disse. A cena então mudou para 4 dias depois, onde Chen vagava pelo território, observando as várias casas que foram construídas. Ele achou que esse era o primeiro passo para a felicidade. De repente, Mia correu para Chen, assustando-o. Ele pediu rápido a Lang Guchue que o ajudasse a detê-la. Apesar dos esforços, Mia alcançou Chen e o abraçou forte, quebrando sem querer uma casa. Lang Guchue perguntou a Chen, preocupado, se ele estava bem e pediu a Mia que saísse de cima. Vendo Chen ferido, Mia o abraçou de novo, pedindo que ele ficasse vivo, pois tinham acabado de construir casas e não podiam morrer agora. Chen disse que a hora de brincar acabou e perguntou a Mia se as casas estavam prontas. Mia confirmou que tinham 2 filas de casas, totalizando 10, capazes de abrigar 50 pessoas confortavelmente. Chen ficou feliz ao ouvir isso e deu um tapinha na cabeça de Mia, elogiando seu esforço. Chen pediu a Mia para não ser imprudente e a encarregou de consertar a casa quebrada como punição. Depois, ele foi verificar o progresso dos suprimentos de alimentos e reservas. Ao chegar à beira do rio, Chen viu que o povo da tribo Bei estava alegremente pescando, e Ayu, junto com algumas meninas, estava ajudando a secar os peixes. Chen disse que, comparado a construir casas e cavar armadilhas, o clã Bei era melhor para pescar no rio. Com a ajuda do clã Bei, sua nova tribo aumentou bastante a variedade e quantidade de alimentos. Lang Guchue elogiou Chen pelo progresso que fizeram, permitindo-lhes viver prosperamente. Chen respondeu que isso era possível, mas ainda questionava se os métodos usados para subjugar o clã do Bosque de Cocos foram adequados e que tipo de artimanha poderia usar no futuro. Lang Guchue acalmou Chen, dizendo para não duvidar de suas decisões, destacando que as ordens de Chen eram à vontade deles. Ele afirmou que não via problema no que fizeram, ressaltando que, no mundo, só os fortes sobrevivem, e grupos grandes e pequenos estavam sempre devorando e destruindo uns aos outros diariamente. Obter o máximo de resultados com poucas perdas é na verdade uma bondade para eles e para o clã Coconut Grove, disse Chen sorrindo. Ele então falou a Lang Guchue que ele já tinha as qualidades essenciais para a jornada deles. Chen pediu a Lang Guchue que o acompanhasse para verificar as defesas de fronteira, expressando sua crença de que a tribo Bei ainda poderia trazer surpresas como a força misteriosa dos homens Han. A cena mudou para Stonebone e os outros trabalhando nas armadilhas e torres. Quando Chen chegou, ele perguntou a Stonebone sobre a organização das armadilhas e torres de sinal. Stonebone disse que, conforme as ordens de Chen, as torres de vigia no oeste, sul e norte já estavam prontas. Após organizar 6 pessoas para turnos nas torres, sobraram poucas pessoas. Stonebone explicou que, para terminar a tempo, precisaram sair cedo e começar a trabalhar na montanha antes de escurecer. Chen entendeu que eles estavam com falta de pessoal e decidiu que, a partir daquele dia, ele e Lang Guchue subiriam a montanha para ajudar Stonebone. Stonebone pediu para Chen não se preocupar, dizendo que eles podiam dar conta, mas Chen respondeu que aquele era um momento crítico para eles, então precisavam aproveitar cada segundo. Chen estava se perguntando se o clã da Pedra Gigante realmente havia vivido ali por perto antes. Eles talvez fossem mais familiarizados com o terreno do que o clã dele era. Ele temia que, se o clã da Pedra Gigante aproveitasse a falta de preparo deles, pudesse lançar outro ataque surpresa ainda maior.
Durante a noite, enquanto todos trabalhavam e Chen também estava lá, ele de repente olhou para a torre do farol oeste e sentiu uma sensação de mau presságio. Ele se perguntou por que estava se sentindo assim, talvez estivesse apenas pensando demais. De repente, do nada, Chen ouviu gritos vindos da torre do farol sul. Ele ficou surpreso e rapidamente olhou naquela direção, onde viu sinais de pedido de ajuda. Chen gritou furiosamente para todos que a torre do farol sul estava sendo atacada e os instou a se moverem rapidamente. Chen correu em direção ao sul, sua mente acelerada pensando em como, mesmo conhecendo as localizações das armadilhas e tendo um bônus de agilidade de 2 pontos, ainda levava pelo menos 5 minutos para chegar à Montanha do Sul. Ele torcia para que nada acontecesse durante esses 5 minutos cruciais. Na Torre Sul, Huang Shi estava patrulhando quando percebeu armadilhas acionadas muito próximas da tribo. Ele se perguntou como os inimigos conseguiram se infiltrar até ali. Huang Shi também considerou a possibilidade de haver outros inimigos por perto que poderiam ter visto a luz do fogo e estivessem preparando uma emboscada em sua direção. Ele decidiu que o melhor seria encontrar esses inimigos primeiro e lançar um ataque. Huang Shi correu em direção à origem dos ruídos e atacou com sua lança. Mas o inimigo se mostrou formidável, desviando a lança e forçando Huang Shi a se esquivar. Para sua surpresa, o inimigo rapidamente se aproximou para atacá-lo, deixando Huang Shi com pouco tempo para reagir, fazendo com que ele se protegesse de medo. Para alívio de Huang Shi, o inimigo interrompeu o ataque e revelou ser Chen. Surpreso, Huang Shi perguntou por que Chen estava no lado sul. Chen respondeu com urgência, dizendo que não havia tempo para explicar, e perguntou se Huang Shi sabia onde as armadilhas haviam sido acionadas. Huang respondeu afirmativamente e descreveu o local onde as armadilhas haviam sido acionadas, mencionando que foi ele quem acendeu a torre de sinalização. Chen rapidamente instruiu Huang Shi a esperar por aqueles que estavam tomando a rota segura e levá-los até aquele local depois dele. Quando Chen chegou ao local das armadilhas acionadas, ele não sentiu a presença de mais ninguém por perto. O silêncio era assustador, sugerindo que eles não haviam capturado uma fera selvagem. O fato de a pessoa presa não estar pedindo socorro fez Chen se perguntar se ela estava realmente sozinha ou havia perdido a consciência. Quando Chen foi ver quem estava preso, ficou surpreso ao perceber que era ninguém menos que Lisa. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali, já que ela deveria estar se recuperando dos ferimentos. Lisa ficou furiosa e perguntou a Chen por que ele estava apenas parado ali fazendo perguntas. Chen sorriu e a provocou de forma brincalhona, fazendo cócegas em seus pés. Lisa, sentindo-se frustrada, pediu para Chen ajudá-la a descer de onde estava presa. De repente, ambos ouviram Huang Shi e os outros se aproximando. Lisa gritou furiosa com Chen, dizendo que se alguém a visse daquele jeito, ela jurava que faria com que todos ficassem em silêncio sobre isso. Chen ficou tenso e pediu para Lisa esperar enquanto ele lidava com o grupo que se aproximava. Ele gritou para que todos ficassem para trás e não se aproximassem, alertando que a situação era muito perigosa e que poderiam morrer se chegassem perto. Ao ouvir isso, Stonebone ficou confuso e se perguntou se Chen havia caído em uma emboscada. Ele questionou se deveriam entrar correndo para resgatar Chen. Huang respondeu que não achava isso, pois pelo comportamento de Chen, parecia que ele não havia sido afetado negativamente. Huang também especulou que Chen talvez não quisesse que eles vissem algo específico. Stonebone apontou que achava que Chen estava apenas descansando após a batalha, observando que até as mulheres evitavam eles quando iam tomar banho, e que tudo parecia um pouco diferente, embora ele não conseguisse identificar exatamente o motivo. Nesse momento, Chen libertou Lisa da armadilha e riu, provocando-a ao dizer que não esperava que justamente ela caísse na armadilha, mas pelo menos agora eles sabiam como as armadilhas funcionavam. Lisa riu e comentou que não esperava que ele soubesse tantos truques estranhos. Chen então perguntou a Lisa o que a havia levado até ali no meio da noite. Lisa contou que tinha ouvido algumas conversas entre o pessoal da tribo Bei naquela noite. Lisa explicou que ouviu 2 pessoas do clã Bei conversando sobre como gostariam de pegar peixes, camarões ou mariscos na beira do mar para ganhar mais energia para o trabalho. No entanto, eles mencionaram que o caminho até a praia estava bloqueado por uma matilha feroz de hienas, tornando arriscado demais ir pescar com a possibilidade de serem atacados.